Muito bem, bom dia a todos. Vamos dar início à 25ª aula do nosso curso de Algoritmos e Programação de Computadores. A gente tem 25 encontros teóricos com esse, né? E tivemos também alguns encontros com avaliações, com simulados. Então, o nosso curso está caminhando, já passou de 50% do curso. Vamos entrar, então, na terceira etapa das 4 previstas. Então, a gente dividiu o curso aí, logicamente, em 4 etapas, cada uma marcada, finalizada por uma avaliação, por uma prova. A gente fez a prova 2 na sexta-feira. Já adianto que eu já vou reservar uma parte do encontro de hoje para a gente fazer a solução das questões da prova, para que a gente possa aí tirar as dúvidas, agora que vocês estão com a cabeça fresca ainda, estão lembrando das questões da prova, das tentativas que vocês fizeram, deixaram de fazer. Então a gente faz isso daqui a pouco. Então quando der aí umas 10h40, 10h45 no máximo, a gente passa para a resolução desses problemas da prova. Eu deixo para comentar essas questões da prova aí e questões de avaliação nesse segundo momento, quando eu vou adiantar também informações a respeito do trabalho, cujo sorteio a gente vai fazer o sorteio dos temas na próxima aula. Na quarta-feira a gente faz o sorteio dos temas, então vou precisar que vocês se organizem em quartetos. Eu vou passar um formulário aqui no Teams para vocês, um link no formulário Google que vocês possam preencher aí os membros de cada um dos quartetos para que vocês façam essa identificação prévia para que na quarta-feira a gente proceda com esse sorteio. Mas também entro em detalhes sobre essa questão do trabalho aí na segunda parte de hoje. Essa terceira etapa do nosso curso eu quero fundamentalmente mostrar para vocês dois recursos que a gente não viu até então, são dos poucos recursos que restaram da linguagem, do core, ali, do núcleo da linguagem C, que a gente ainda não investigou. Vamos entrar neles. Quando a gente finalizar essa terceira etapa, a gente vai deixar de saber, em termos desse núcleo de C, algumas poucas palavras reservadas, algumas por desuso, outras porque entram em tópicos que excedem, né, a ementa do nosso curso, como questões de paralelismo, concorrência. Isso a gente vai deixar realmente fora porque não cabe na ementa da disciplina, e outras palavras que realmente elas caem em desuso e não são usadas em contextos muito específicos que não são o caso também de a gente abordar aqui em PC. Mas o que vocês vão ficar sabendo após finalizar esse terceiro módulo do curso é praticamente o que você precisa para você assumir um posto aí numa empresa, numa startup, na sua iniciativa aí, em relativo à linguagem C, e você possa exercer sua profissão aí com competência e com sucesso. O que eu quero mostrar para vocês hoje em particular é a questão dos tipos de dados de usuário, né? Vamos começar esse tema hoje, vamos ter uma continuidade dele na sexta-feira, que tem 3 maneiras fundamentais de se criar novos tipos de dados em linguagem C. Então deixa eu passar para cá e já fazer umas notas para vocês irem acompanhando o que eu quero destacar. Então a gente sabe lá do começo do curso que a gente tem 5 tipos primitivos de dados, tipos de usuário. A gente tem 5 tipos primitivos de dados em C, né? Se você pegar os fundamentais, são tipos integrais, o char e o int, né? Embora o char também seja tipo integral, ele também serve para representar caracteres, por isso que a gente destaca ele à parte. Os dois tipos fundamentais em ponto flutuante, que é float e double. Esses tipos todos são uma série de modificadores que podem modificar a questão da sinalização, do espaço ocupado de memória, a capacidade de representação. Temos o void, que não chega a ser bem um tipo de dado, mas uma palavra reservada para identificar ausência ou indeterminação. A gente já viu alguns contextos onde cabe o void, veremos mais alguns também. Mas o interessante é que dá para fazer muita coisa importante, interessante com esses tipos, mas a gente tem um conjunto muito pequeno de dados previsto na linguagem C. É natural que assim seja, não é uma linguagem que te dá tipos fundamentais e te dá mecanismos para você fazer tipos mais sofisticados. E a vantagem de se fazer tipos mais elaborados de dados é que você melhora a semântica do seu código. Semântica no sentido de significado. O que você quer dizer com aquela variável inteira, né? O que você quer dizer com aquele tipo de dado, com aquele padrão binário? Então, quando a gente usa desses expedientes de fazer tipos de dados mais próximos da semântica do problema que a gente está resolvendo, a gente melhora a legibilidade do código para quem está lendo esse código que a gente implementou. Isso ajuda para a gente, desenvolvedor, que você consegue representar as diferentes características do seu código aí com tipos de leitura mais próxima do que do domínio do problema. Isso facilita a nossa capacidade, inclusive, de pensar, de prever algoritmos ali, de tentar emendar ali informações distintas de uma maneira mais tranquila, né? Porque, de novo, a gente se vale da semântica do problema, das regras de negócio, da situação que a gente está tentando implementar. Então, o C nos vai fornecer 3 formas fundamentais que eu vinha comentando. Eu vou ver com vocês hoje, 2 delas. A terceira a gente vê na sexta-feira, que permite você introduzir novos tipos de dados da linguagem. Isso que é o fantástico dessa e de muitas outras linguagens, né? Que ela te dá um núcleo ali consistente e a partir dele você pode elaborar e construir coisas novas a partir dessa base que vão manter a consistência com o restante de toda a linguagem, mas vai permitir essas extensões. Então, a primeira forma é: você tem 3 formas fundamentais. Como eu falei, 2 delas a gente já vê agora, a terceira eu guardo para
sexta-feira. 3 formas fundamentais. Primeira forma que você tem para fazer é por meio de sinônimos. Então você vai introduzir um novo tipo de dado que nada mais é um sinônimo para um tipo de dado já existente. Então, dentre os dados que você tem, seja primitivo, seja dados de usuário, você pode criar novos tipos que simplesmente são nomes diferentes para a mesma coisa. Isso é interessante que, de novo, embora o dado já esteja disponível, um novo nome pode dar uma semântica melhor para ele. Então, você tem as estruturas, são tipos de dados agregados, a gente já vai falar sobre elas hoje, e temos também as uniões. Então, esses dados são compartilhados. Eu vou explicar o que significa na sexta-feira as uniões, mas as estruturas e sinônimos a gente vê agora. Vamos começar então com a questão dos sinônimos. Como é que eu crio um sinônimo, um nome diferente para um mesmo tipo de dado? Os sinônimos são introduzidos, são declarados por meio de uma palavra reservada nova, que a gente não viu ainda. Então, são declarados por meio da palavra reservada typedef. Palavra reservada typedef. Então, essa palavra reservada da linguagem C me permite a introdução de um sinônimo. O que significa que o dado que eu vou introduzir agora por meio do typedef, ele tem a mesma característica, representa o mesmo conjunto de valores. Vai ser, se uma função espera um tipo base e eu passo o sinônimo, a função vai admitir aquele meu dado da mesma maneira. Como eu falei, isso aqui vai só nos melhorar a legibilidade do código. Vou dar um exemplo aqui de typedef para vocês entenderem. E talvez um dos typedefs mais recorrentes que tenha na linguagem C. Eu vou mostrar os dois dentre os mais recorrentes. O primeiro exemplo seria o exemplo número 1 aqui, onde eu vou definir o tipo de dado byte. Eu não tenho o tipo de dado byte na linguagem C, então eu vou definir um novo tipo de dado, que vai ser o tipo de dado byte. Deixa eu só checar aqui para mim não fazer uma coisa errada na hora de escrever, pessoal, porque como eu fico programando em múltiplas linguagens, para mim não me equivocar quanto à sintaxe. Deixa eu fazer essa declaração aqui agora, já direto no código. Se estiver errado a ordem invertida, a gente já corrige. Então, typedef, o tipo de dado que eu quero definir, eu vou chamar um caractere não sinalizado de byte. Tá certo? Vou só verificar se... é igual $100D. Deixa eu ver se está tudo em ordem aqui, se aquela ordem ali está correta ou está invertida. Não está correta, a memória tá... não me enganou agora. Então, qual é a ordem correta? A gente vai definir o tipo de dado existente. Então, um signed char. Então, é um tipo de dado. Posso usar qualificadores, tá vendo? Então, esse aqui é o tipo existente. E aqui eu chamei ele de byte. E aqui é o novo tipo. Então, um byte nada mais é que um unsigned char. Para todos os efeitos, qualquer função que espera um unsigned char pode receber um byte. Uma vez definido o tipo de dado, vou aproveitar meu código aqui e declarar uma nova variável do tipo byte. É simplesmente você botar o nome do tipo que é byte, declara o nome da variável, passa o valor inicial, como a gente fez aí com os tipos primitivos. Como o byte é um tipo de dado integral, eu posso imprimir ele por %d, eu posso usar o %c, qualquer coisa que eu usaria para imprimir um unsigned char, eu posso usar aqui também para imprimir esse byte em particular. Essa definição de unsigned char como byte é muito comum em rotinas de criptografia, onde a gente usa um único byte para representar um padrão binário, né, de 8 bits. Então a representação mais adequada é justamente o byte o char não sinalizado, que em geral, na maior parte das plataformas, ocupa exatamente um byte. Então é um typedef aí bastante comum. Outro typedef que vocês conhecem, pelo menos de passagem assim de vista, não chegamos a declarar variáveis desse tipo, mas vocês vão lembrar dele porque ele aparece no retorno de algumas funções que lidam com tamanho. Que é esse daqui, ó, que vocês vão achar já definido pela linguagem C, que é o typedef, que define um unsigned long, que é o nosso tipo existente. Ele define ele como size underline t. Então o novo tipo é o size underline t. Então esse size underline t é um tipo que representa um tamanho. É o tamanho de um vetor, o tamanho de um string.
Então, um tamanho de algum elemento, de um conjunto de elementos, naturalmente tem que ser um valor positivo ou zero. E exatamente onde é que o unsigned aqui melhora a semântica, né? Então, quando eu estou falando de tamanhos, eu não estou interessado em valores negativos. Então, esse size t é definido em geral como unsigned long. Vocês vão achar ele aqui, ó, por exemplo, na strlen. Se eu olhar a documentação da strlen, vocês vão ver que o retorno da strlen é size t, tá certo? Dizendo que é um tipo que representa tamanho. Mesmo que a definição mude, pelo menos a gente tem aqui na leitura uma leitura mais próxima da realidade. Olha, essa função me retorna um tamanho. Então, a gente tem o sizeof também, o sizeof retorna um size t, que ele está falando de novo de tamanhos, né? Então, quando a gente usa de sinônimos, a gente se beneficia de uma semântica aprimorada. Olha, estou falando que a função retorna um tamanho. Não estou falando que ela está falando unsigned long, embora para um programador experiente ele saiba que o tipo nocionalidade do tipo integral realmente é adequado para representar um tipo. Então, poderia até usar o unsigned long no lugar do size t, mas a gente ganha algumas vantagens usando sinônimo. Primeiro, porque a leitura, como eu falei, fica semanticamente melhor. Estou falando de tamanho. Segundo, que a quantidade de caracteres para digitar aqui diminui bastante, né? Que eu digito 6 caracteres e aqui tem uma quantidade muito maior. E terceiro, você pode, usando as diretivas aí de compilação que a gente mostrou, o if, def, define, and if, checar as propriedades do seu ambiente e escrever um código que eventualmente rodaria em Linux, Windows, em um ambiente móvel, aí no Android, no iOS, e tivesse diferentes tamanhos por unsigned long, e você quisesse fazer uma representação de size t que fosse mais ou menos uniforme em todas elas, e pode ser então que em algumas plataformas você defina o size t como unsigned long, em outras o size t como unsigned long long. Em outras, por exemplo, unsigned int, outras unsigned short, não sei. Mas o importante é que se você resolver mudar em determinado ambiente a sua definição, você define um único ponto. Então, se todas as funções que você queria retornar um tamanho, você tivesse escrito unsigned long e você decide que nesses casos dessas funções em particular você preferiria agora retornar unsigned long long, você teria que vir uma a uma identificando essas funções e fazendo a modificação manualmente. Se você retornou todas elas size t, então você vai no único ponto que você definiu com typedef o size t, promove aquela modificação ali naquele único local e essa modificação se propaga aí ao longo do seu código inteiro. Então a introdução de sinônimos aí é muito interessante nesse sentido, que vai te dar o mesmo comportamento do tipo base que você está definindo, com a vantagem de uma leitura aprimorada. Uma observação importante que é padrão aqui, que vocês vão achar com muita recorrência, esse underline T aqui, ó. Porque o size é um nome comum para variáveis, né? Então, para você não confundir o size, que a pessoa pode eventualmente usar aí nas variáveis locais do código dela, que ela está usando para armazenar um tamanho e tudo, você bota esse sufixo aqui, né? Underline T, para dizer que indica tipo de dado. Então, quando você vê, é uma convenção, não é obrigação, tá? Se você quiser adotar essa convenção, no caso do byte aqui eu não adotei, mas eu poderia ter definido o byte como byte underline T. Aqueles inteiros de tamanho fixo que a gente viu também no começo do curso, o int 8t, int 16 underline t, então underline t também entrava com essa mesma ideia de separar um tipo. Então, se eu vou dar um nome do tipo que é um identificador com I minúsculas, como é o mesmo, com as mesmas regras que são válidas para uma variável qualquer do código, então esse sufixo aqui ajuda a diferenciar se eu estou falando de uma variável ou de um tipo de dado em particular. Voltando aqui para o size t, como ele é um tipo já definido na própria linguagem, eu posso declarar variáveis do tipo size t. E vocês podem ver que ao contrário do byte que eu mesmo defini, o size t já vem com a real sintaxe exatamente igual a do int, tá vendo? O meu editor aqui no Vim está ciente que o size t é um tipo de dado já pré-definido via typedef, né? Mas no processo aqui de parseamento ele já identifica ele até como se fosse uma palavra reservada, embora não seja, né? Então esses aí, definir como byte, esse é o que eu usei demais. Não sei se é tão comum como me parece, mas como eu trabalhava com rotinas de criptografia e programação em baixo nível, que são os dois contextos onde a gente usa demais byte, então era uma definição bastante comum. Ou eu mesmo defini o byte t, ou eu estava trabalhando com byte, ou trabalhando com alguma biblioteca que definia o byte underline t. Então um dos dois eu estava usando aí com uma certa frequência, né? E o size t naturalmente é um dos que já está definido pela própria biblioteca do T. Veja que vou reforçar isso, você não define size t como uma palavra reservada, mas sim como um typedef para um tipo em específico, que na maior parte das vezes você pode até pensar como isso vai estar certo na maioria dos casos, é um unsigned long. Mas você pode consultar a definição, claro, do size t na biblioteca padrão aí,
do C, usando os headers aí da sua plataforma para saber exatamente qual é essa definição. Mas a maior parte das vezes a gente precisa saber exatamente qual ela é. E sim usar consistentemente, usar size t para retornar e armazenar tamanhos. Tá certo? Então esse é o primeiro mecanismo que eu tenho para introduzir novos tipos. Não é um mecanismo dos mais sofisticados, no sentido que apenas introduz um sinônimo, mas ainda assim a gente tem uma série de ganhos que eu já destaquei, né? Aumento na legibilidade, na semântica do código e também a questão de você centralizar um ponto potencial de modificação do seu código. Certo, senhores e senhoritas? Alguma pergunta sobre sinônimos? Sobre o typedef? Lembrando que typedef, essa sim é uma palavra reservada, estava listada dentre aquelas que eu destaquei aquele dia, das poucas que faltava a gente estudar. Então a gente vai introduzir duas palavras reservadas novas e a primeira delas é a palavra reservada typedef. Se alguém quiser fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida, por favor se manifeste ou levantando a mão ou sinalizando aí no chat que a gente conversa a respeito desses tópicos que a gente está discutindo agora, tá? Enquanto vocês vão se manifestando aí, eventualmente, eu vou passar para a estrutura, que eu disse que era um tipo de dado agregado. E essa sim é muito útil e muito interessante e vocês certamente vão usar na prática aí de vocês de programadores C com muita frequência as estruturas. Talvez dos três mecanismos que vocês vão usar com maior frequência. Então a estrutura é um jeito de você fazer um tipo de dado agregado. Então agregado em que sentido? A estrutura vai te permitir aglutinar sobre um mesmo nome, de um mesmo tipo de dado, uma série de dados que vão compor esse tipo e compor por aglutinação mesmo, por composição, né? Por adição no sentido de justa posição, né? Um após o outro. Então você vai aglomerar ali como se fosse um conjunto de dados em comum que em conjunto eles representam uma quantidade, um valor, um determinado ente de informação do seu programa. A estrutura pode ser declarada da seguinte maneira. Eu vou mostrar a sintaxe de declaração e eu vou declarando algumas estruturas, vai ficar mais claro o que uma estrutura quer dizer. Você vai usar a palavra reservada, estrutura, em inglês, struct, o nome que você vai dar para essa estrutura, e aqui as mesmas regras de nome de identificadores em C, então não tem segredo, tem que começar em underline, letra, ou letra alfabética, né? Um caractere alfabético, underline, tem que ter underline alfabéticos e dígitos, e não pode ser naturalmente uma palavra reservada. Você vai abrir uma chave e dentro da estrutura você pode fazer uma lista de membros ou campos. Aí, se você vai chamar membro ou campo, depende muito da referência que você está usando. O tipo 1 vai ser o tipo do primeiro membro, isso aqui vai ser o nome do membro 1. E aqui o tipo que ele vai ter, o tipo pode ser qualquer tipo de dado já existente, seja tipo de dado primitivo, pode ser tipo sinônimo por typedef, pode ser inclusive outra estrutura, se você quiser, pode ser inclusive um vetor também, caso você que ele precise. Em seguida, você pode ter um segundo tipo para o segundo membro, os membros podem ter tipos distintos, não precisa ser todos o mesmo tipo, e você pode continuar nesse processo declarando um total de n membros. Se é 1, 2, 10, 15, 20, depende da sua necessidade. Você finaliza com a chave e lembrar de finalizar com ponto e vírgula. Os statements em C são todos finalizados em ponto e vírgula, exceto o statement composto, que é o bloco. Tá certo? Aí você fala, mas aqui não termina num bloco? Termina, só que o bloco aqui na verdade faz parte da sintaxe do statement que declara uma estrutura. Os únicos pontos que a gente não bota ponto e vírgula é após um if, um bloco no if, um bloco no for, um bloco do while, embora você colocando lá não vai fazer diferença, né? Ele no fim das contas não vai te atrapalhar muito, mas nos demais casos é mandatório e aqui é obrigatório, por isso eu estou destacando. Então, a partir do momento que você nomeia uma estrutura e nomeia os seus membros, você cria um novo tipo de dado, que o nome dele vai ser estrutura e o nome que você deu. E quando você declarar uma variável do tipo dessa estrutura, ela vai ter um agregado de todos esses membros aqui. Vou dar um exemplo bem simples para a gente começar a fazer essa declaração, para vocês entenderem as potencialidades dessa estratégia. Imagine que eu queira trabalhar com um software que lida com gráficos, por exemplo. Eu vou ter pontos no plano cartesiano. Então, para representar um ponto no plano cartesiano, eu posso naturalmente usar duas variáveis inteiras. Uma para a coordenada x e uma coordenada y. Se eu estiver trabalhando apenas em pixels na tela, todos eles têm coordenadas inteiras, né? Só que ao invés de trabalhar com duas variáveis em separado, que me forçaria a passar sempre para todas as funções que trabalham no ponto, um par de coordenadas, dois parâmetros, na hora de retornar eu teria dificuldades. Imagine que você quer trabalhar com uma API que retorna um ponto. O retorno das funções em C estão limitadas a um único valor. E como é que você retorna então as duas coordenadas de um ponto? Aí você já teria essa dificuldade adicional. E uma maneira de resolver isso aqui muito bem é você declarar uma estrutura que represente um ponto. Então, minha estrutura que representa um ponto, eu vou chamar ela aqui estrutura ponto, vou abrir minhas chaves
e vou declarar meus dois membros, a coordenada x e a coordenada y. Se você quiser fazer um ponto tridimensional, você poderia introduzir também uma coordenada z. Então, a partir desse momento que você declara isso, você cria... Então, isso aqui declara um novo tipo que não existia antes, que é chamado struct point. Tá certo? Então, você passa a ter um novo tipo de dado que é chamado struct point, e a partir disso, agora você pode declarar pontos. Você pode fazer variáveis do tipo ponto, as quais podem ser parâmetros de funções. Essas variáveis podem ser retorno de funções. Essas variáveis podem ser armazenadas em vetores. Você pode fazer um vetor de pontos. Então, você declara um vetor que o tipo é ponto, então cada uma das entradas do vetor armazena um ponto. Então, você ganha aí uma gama de facilidades no sentido de organizar o seu código, porque todas as informações relacionadas a um ponto vão estar sobre uma variável só. Então, não preciso agora ter um monte de variáveis espalhadas que eu tenho que manter registro de todas elas para representar um único ente. E quando a gente tem, às vezes, como eu falei, que você precisa de representar n pontos, você não teria como fazer isso declarando n variáveis. Porque, ainda mais se esse n for variável, né? Então é mais fácil você declarar uma estrutura que representa um único ponto e bota isso dentro de um vetor de tamanho variável. Agora você pode declarar 10, 20 pontos com uma certa facilidade, que você não tinha antes quando você fazia isso com variáveis isoladas. Então a gente organiza melhor o código, a gente semanticamente, novamente, a gente tem um ganho, porque agora eu não estou falando mais de x, y, eu estou falando de ponto. Então a partir do momento que eu estou falando de ponto, a pessoa fala, legal, isso aqui é um ponto no espaço bidimensional. Agora até a semântica das funções que envolvem pontos vai ficar mais clara. A função que recebe um ponto, ela precisa de um ponto para fazer o processamento, ela vai retornar um ponto, ela precisa de uma lista de pontos. Isso tudo fica aí muito mais claro, muito mais óbvio a partir do momento que eu declaro a estrutura de pontos. E um ponto importante, vale para o typedef, vale para o ponto e valerá para as uniões, é que eu tenho liberdade plena na criação desse novo tipo de dado. Então, os tipos de dados que eu vou introduzir no meu programa dependem naturalmente do domínio do problema que eu estou resolvendo, mas dentro daquele domínio e dentro da minha criatividade ali, eu posso criar tipos quaisquer. E veja que a partir do momento que eu declarei estrutura de ponto, eu posso, por exemplo, declarar um círculo. Uma estrutura que representa um círculo. Para representar um círculo na geometria euclidiana plana, eu preciso do quê? De um raio. Imagine que o raio desse círculo seja uma variável em ponto flutuante. Então, eu tenho um R aqui para representar o meu raio. E eu tenho um centro desse círculo. Então, naturalmente, eu poderia declarar uma variável inteira aqui, x e y, para as coordenadas desse ponto aí, central do círculo. Mas, a partir do momento que eu já tenho agora uma estrutura que representa um ponto, ela pode ser um membro de outra estrutura. Então, eu tenho um ponto que vai ser meu ponto C, que é o centro do círculo. Então veja que a estrutura de círculo é definida a partir da estrutura de ponto. A única restrição que você tem, claro, é que essa estrutura ponto tem que ter sido declarada anteriormente, né? Tem que ter sido conhecida essa definição de ponto antes que você declare o círculo. Mas uma vez que o ponto esteja já declarado, eu posso usar para definir um círculo a partir da estrutura de ponto. Então veja que os membros de uma estrutura podem ser inclusive outras estruturas, desde que previamente definidas. Então tem um tipo de dado aí que representa muito bem um círculo por meio dessa declaração aí. Muito bem, isso é como a gente declara estruturas, né? A sintaxe de declaração é essa. Então, revisando, você vai precisar da palavra reservada struct, vai precisar de um nome para a estrutura e você vai listar um ou mais membros. Em C é vedada a possibilidade da declaração de uma estrutura vazia. Então, tomar cuidado que se não tiver nenhum membro, você vai ter um erro de compilação. Então, de 1 até a quantidade que você precisa, você pode declarar, separando eles por ponto e vírgula. Essa é a sintaxe padrão. Tem como fazer um pouco mais enxuto do que isso. Quando o tipo é o mesmo, você pode declarar vários membros na mesma linha, separando por vírgula. Então, a definição alternativa de ponto seria essa. Struct point. Aí, como os dois campos são inteiros, você podia fazer assim, int x, y, e está declarado também. Aí é questão de estilo pessoal, o que você preferir. Se você preferir fazer um por linha, você quer comentar cada campo, por exemplo, para ficar organizado é uma coisa, ou se você não se importar, acha que não vai ter prejuízo no entendimento, fazer tudo em uma linha só. Tá certo? Então, declarei esses dois aqui. Eu vou, inclusive, botar eles em um código C para vocês verem como é que isso fica. Temos aqui uma participação no chat do Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme perguntou se a bibliografia é o mesmo artigo online que explica o funcionamento dos tipos de dados. Tem, e muitos, inclusive, o Luiz Guilherme. De saída, eu já tinha recomendo o mesmo que a gente tem usado com muita frequência, que é a referência do CPP, né? Que é esse daqui. Ele está até aberto. Aqui, ó. Sempre que estou com essa referência à mão, essa referência é interessante porque ela é um pouco mais técnica, Luiz. Se você já sabe o que é, o que significa, e você quer se aprofundar nos detalhes,
aí é uma referência muito interessante. Eu tenho consultado muito essa referência, porque acontece, eu já falei para vocês, eu vim de uma formação do C, que usava ou o C do Brian Kernighan ou o C ANSI 89, então, a partir do momento que eu voltei para dar esse curso de APC para vocês, eu trouxe para mim essa responsabilidade, essa ideia de atualizar o C com essas versões mais modernas, que é o C11, o C99. Então, sempre que eu vou e tenho tempo, eu dou uma olhadinha aqui para descobrir bem isso. O C99 em diante tem mais alguma feature interessante? Hoje mesmo eu descobri que a estrutura tem um modo de inicialização que eu desconhecia, que foi introduzido no C99. Então, se você conhece o básico e quer avançar, aí essa referência aqui é excelente. Agora, se você ainda não compreendeu bem o conceito, se falar, eu queria uma segunda opinião, um segundo ponto de vista, uma segunda introdução que não seja do professor, até para confrontar, para me ter uma nova ideia, de repente algo mais visual, algo com animação, aí tem N referências na internet, tem material para iniciante em C, tem várias muito boas, eu posso depois selecionar algumas já que eu olhei de antemão para saber se está realmente com uma qualidade razoável e passar para vocês, mas hoje a gente tem um material, inclusive em vídeo, né, muito bom, dessa parte introdutória de C, em particular das estruturas, tá bem? Eu particularmente tenho usado muito essa referência aqui, mas não é nem de longe a única. Eu falei que ia botar essas estruturas em um código aqui, deixa eu pegar aqui, nem atrapalha deixar o byte definido aqui de antemão. Eu vou definir primeiro, então, a estrutura ponto. A estrutura ponto tem um inteiro x e um inteiro y, termina com ponto e vírgula também. E a estrutura círculo, que tem um raio R e um ponto central, que é o centro do círculo, ponto C. Tá certo? Eu vou compilar aqui uma vez para vocês verem que está tudo em ordem as declarações e vou omitir o ponto e vírgula na declaração de ponto. Vocês estão vendo aqui que já houve a acusação por parte do meu editor aqui, o compilador confirma, que ele está esperando um ponto e vírgula, um identificador ou um parênteses antes da palavra struct. Então, antes dessa struct aqui está faltando um ponto e vírgula, que é exatamente esse daqui. Ó. Esse ponto e vírgula é o que estava faltando. Então, a partir desse momento, veja que eu nem cheguei a usar na minha main ainda. O byte eu usei aqui brevemente, mas eu declaro novas estruturas, eu não preciso usá-las imediatamente nesse ponto. E, para reforçar aquele ponto que eu destaquei, eu posso declarar o círculo a partir de ponto, mas desde que o ponto tenha sido declarado anteriormente. Ele está falando que o ponto tem um tipo incompleto, porque ele não teve a definição de ponto ainda. Então, se uma estrutura depende da outra, então a segunda que tem a dependência tem que vir depois daquela que ela precisa, né? Que esteja corretamente definida. Legal, introduzir o tipo de dado ponto. No caso do byte t, declarar variáveis do tipo byte t era muito tranquilo. E como é que eu declaro um ponto? Você pode pensar, talvez seja botar ponto P. E se eu fizer isso, vai dar um erro de compilação. Ele não conhece ponto, ele conhece uma estrutura chamada ponto. Tá certo? Então, para declarar variáveis do tipo ponto, você pode declarar assim. Para declarar variáveis do tipo círculo, mesma coisa, estrutura círculo C. Então, estão bem declaradas aí as duas variáveis. Só que na prática, vocês quase nunca vão achar código C que tem declaração de variáveis que trazem a palavra reservada struct. Quase nunca. Isso por quê? Porque a maior parte dos programadores em C usam do expediente de dar um nome sinônimo para a estrutura justamente para dispensar a escrita dessa palavra. Então, o que se faz na prática? Você, por exemplo, bota um underline, que é um identificador válido aqui, no nome da estrutura. Tá certo? Aí, legal. E o que me adianta fazer isso? Se eu fizer isso, naturalmente as minhas declarações lá embaixo vão dar pau, porque eu não usava underline. Eu vou corrigir aqui. Por que eu estou dando um nome diferente e menos prático ainda para digitar? Porque isso aqui vai ser um nome que só define a estrutura. Para usar na prática, eu quero usar ponto e círculo sem a palavra struct. Como eu faço isso? Por meio da introdução de sinônimos. Então, eu defino a estrutura underline point simplesmente como point. E declaro a estrutura underline círculo simplesmente como círculo. Lembre que o que o typedef faz? Tudo que você colocou aqui, os qualificadores, todo esse tipo de dado, recebe o nome que encerra a declaração. Então, eu posso declarar agora um ponto P e um círculo C. E essa é a sintaxe que vocês vão achar com muita frequência. Tá certo? Você dá um nome para a estrutura que não é um nome muito prático, mas o nome prático você faz por meio do typedef. E o que é mais comum ainda é que, como essa definição desse typedef é justamente só para renomear essa estrutura toda, vocês podem combinar as duas declarações. Você faz um typedef que vai definir tudo isso daqui, chamar essa estrutura e toda a sua definição de ponto.
Então, essa eu vou deixar uma combinada e uma sem combinar para vocês verem. As duas são equivalentes, mas essa daqui é que vocês vão achar com muita frequência. Então, você começa um type def e fala, vou criar um novo tipo. Esse tipo vai se chamar ponto. E como o ponto é definido? É uma estrutura que tem um nome parecido, não é igual, é underline point, não pode ser exatamente igual. Se você botar exatamente igual, vai dar problema. Tá certo? Ah, é porque aqui embaixo ele não achou. Ah, pra você ver, a gente vai ficando velho e vai aprendendo, né? Antigamente a gente não podia haver essa coincidência de nomes. Eu particularmente acho interessante a gente separar o nome da estrutura em si do type def. A gente pode precisar, tem casos que a gente precisa, mas como ele já está aceitando essa coincidência é melhor ainda. Então você define agora ou fazendo junto, como eu fiz aqui das linhas 5 até a linha 8, ou em separado, onde eu defino a estrutura primeiro e o type def logo em seguida. Mas é desnecessário fazer essa separação, você pode fazer tudo de uma única vez. E a maior parte das pessoas acha, inclusive, que a declaração de estrutura é essa, né? Já antecedida pelo type def. Mas é só uma conveniência para que as declarações de variáveis possam ser feitas sem a palavra reservada struct. Tá certo? Então essa é a ideia da definição da estrutura e da declaração de variáveis que dispensa a palavra reservada. E como vocês já viram aqui, as variáveis, como são variáveis de qualquer outro tipo, pode ter um nome que segue a regra dos identificadores e também pode ter uma inicialização, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Como é que a gente inicializa uma estrutura? Então, há duas formas de você inicializar uma estrutura. Havia só uma, que era a que eu conhecia, e hoje, como eu falei para vocês, eu descobri uma bem interessante. Como é que eu posso inicializar um ponto? Você vai botar o valor inicial abrindo a lista de inicialização, que no C++ até ampliou as capacidades dessa lista de inicialização, mas ele existia desde o C. E você faz o seguinte, o valor de cada campo, em ordem, na ordem que eles foram declarados, você passa aqui um após o outro, tá certo? Então, isso aqui vai declarar que o campo X recebe o valor 2 e o campo valor 1, perdão, e o campo Y vai ser igual a 2. Então, aqui, se eu tiver 10 campos, eu vou botar 10 valores separados por vírgula. O primeiro valor é o valor do primeiro campo, o segundo valor é o valor do segundo campo, e assim por diante. No caso do círculo é mais interessante, por quê? Porque o círculo começa com um valor inteiro, vamos dizer que o raio do meu círculo seja 10 unidades, mas agora eu teria que colocar os valores do ponto, e o ponto é uma estrutura. E como é que a gente inicializa uma estrutura? Abrindo as chaves. Então, aqui eu posso fazer dessa maneira. Então, aqui eu vou ter R igual a 10, o C.x igual a 3 e o C.y igual a 5. Eu já vou explicar essa história do ponto agora. Então, são duas maneiras de vocês declararem as estruturas. A primeira delas é essa, usando as listas de inicialização. Então, para inicializar uma estrutura, eu abro as chaves, boto os valores de cada um dos membros separados por vírgula, e se um desses membros eventualmente vir a ser uma estrutura, eu abro um novo par de chaves dentro do par de chaves para inicializar aquela estrutura que é o segundo membro. Então, veja, eu tenho dois valores, o 10, que é o primeiro valor, e o segundo valor é uma lista, composta de dois valores, porque a estrutura ponto tem exatamente dois valores. E onde é que entra a história do ponto? O ponto é a notação, e essa é universalmente, depois que foi introduzida essa notação de ponto, eu não sei exatamente por qual linguagem, mas você já tinha essa notação de ponto há muito tempo, né? Talvez não tenha sido a primeira, mas uma das primeiras. Essa notação de ponto hoje ela é muito presente em programação em diversas linguagens. E a notação de ponto é justamente o operador que te permite acessar os membros de uma variável agregada, como é o caso da estrutura. Então, se eu estou no ponto e eu quero a variável ponto P e eu quero acessar o campo X, então eu vou fazer isso. Eu vou fazer a impressão aqui do meu ponto, dessa maneira, usando uma notação parecendo com a da matemática. Então, da variável P eu quero qual dos seus campos? Eu quero o campo X para imprimir a primeira variável e o campo Y para imprimir a segunda variável. Então, quando você bota o nome de uma variável, um ponto, em seguida um identificador, esse é o identificador de um de seus membros e isso vai te dar a variável que corresponde àquele primeiro, àquele segundo, àquele terceiro membro. Então, essa notação de ponto é universal, como eu falei, vocês vão achar isso em muitas linguagens e a semântica é quase sempre a mesma. Nome de uma variável, ponto alguma coisa, você está acessando algum dos campos internos dessa estrutura ou dessa união, que vai ser o caso da união, vai usar essa mesma notação de ponto. No caso do C++, no caso do Java, você vai acessar os membros e os métodos de uma classe. Então, essa notação de ponto, como eu falei, a gente introduz ela agora para vocês, para quem não conhecia, e você vai usar ela aí muito na sua vida. Às vezes você vai trocar de linguagem e vai continuar usando o ponto com a mesma semântica. Então, para imprimir o ponto P, eu tenho duas variáveis. Veja que no fim das contas, esse tipo, o ponto, eles são duas variáveis
agregadas sobre o mesmo número de ponto, né? Então, quando eu quero imprimir elas ou modificar esses valores, eu posso usar a notação ponto, e aqui no caso eu estou querendo imprimir os valores do ponto. Se eu quisesse depois duplicar o valor da coordenada x, eu posso fazer a aritmética com ele tranquilamente. Quero subtrair uma unidade da coordenada y, também eu posso usar os operadores que eu usaria, novo p, que eu usaria em qualquer expressão aritmética com variáveis inteiras. Não tem prejuízo nenhum quanto a isso. Então tá aí, ó, o ponto P tinha coordenadas 2 e 1. Quando eu dobrei o primeiro 1 e subtraí a unidade do 2, o novo P passou a ser 2, 1. Para imprimir o círculo é mais interessante, por quê? Então o círculo. O círculo tem raio igual ao centro D e o centro está nesse ponto. Vamos lá, imprimir o raio é fácil, porque o círculo, a variável que eu tenho chama C, e o membro que indica o valor do raio é R. Então C.R me dá o valor do raio. Mas o centro, ele está dentro de um ponto. E pior que agora o nome não ficou bom, mas vamos usar do jeito que está aí. A minha variável, deixa eu chamar ela de círculo, para não confundir quando... Não confundir ela com a lá de dentro, né? Então, o círculo, ponto raio. E o meu círculo ele tem um membro interno chamado C, que é o centro. E esse centro é o ponto, então eu posso usar um segundo ponto para acessar o campo X do membro C, que é uma estrutura da estrutura círculo. Então eu pego o círculo agora, o centro C, coordenada Y dele. Então veja que eu posso ir encadeando o uso de pontos na medida do necessário. Então tem um círculo de raio 10 e centro 3, 5, que é exatamente o que eu tinha definido aqui agora há pouco. Tá certo? Então, veja o que essa notação de ponto faz. A ideia central dela, vocês vão poder usar ela muitas vezes aí ao longo da vida de vocês. Você tem uma variável. Essa variável é um tipo de dado que tem membros. Ela é uma estrutura, ela é uma união, ela é uma classe. Então, eu boto o nome da variável, ponto. Esse primeiro ponto vai me dar acesso ao primeiro nível, que é o nome dos membros que ela tem ali declarados. O x e o y, no caso do ponto, RC, no caso do círculo. Um ou mais desses membros é uma estrutura, uma classe ou união, então você pode usar um segundo ponto para se aprofundar dentro dos valores internos daquela nova estrutura. Então a estrutura ponto tem x e y, como C ali, no caso do círculo, linha 12 é um ponto, então eu posso usar o ponto pela segunda vez. Foi o que eu fiz aqui embaixo. Vocês devem ter visto porque eu mudei o nome da variável, senão ia ficar c.c.x. Não tem problema, só fica confuso de ler. E para não deixar a leitura muito confusa, eu modifiquei o nome da variável para círculo, né? Mas se eu tivesse mantido o C, seria c.c.x e c.c.y. Não tem problema nenhum. Ele teria a condição de saber o que eu estava falando e acharia os valores corretamente. Então, o acesso aos membros de uma estrutura é feito por meio... O acesso, perdão, é feito por meio do operador ponto. O nome da variável, ponto, em seguida o nome do membro. A partir do momento que você fez isso, o nome da variável, ponto, o nome do membro, você tem uma variável do tipo do membro. Então, quando eu fiz isso, p.x, aqui eu tenho uma variável inteira, porque o x é um campo inteiro. Quando eu fiz círculo.c, eu passei a ter uma variável do tipo ponto. Então, esse acesso me dá isso, e a partir do momento que ponto é estrutura, eu posso repetir a notação de ponto logo em seguida. Tá certo? O que eu tenho mais para falar para vocês do básico? A gente vai usar agora estruturas aqui, no fim do curso, praticamente todos os dias a gente vai poder se valer dessa nova característica da linguagem, né, de declarar essas coisas, mas tem mais duas coisas, na verdade três, que eu quero falar para vocês por estrutura antes de a gente fechar por hoje, para a gente fazer as questões da prova. A primeira delas que é uma segunda maneira de inicializar variáveis. Eu vou declarar um outro ponto Q aqui agora, e esse é recurso do C99, que você pode nomear os membros que você está inicializando. Então, se isso facilitar para você, ou se você quiser inicializá-la com um campo em particular e não quer inicializar os demais, ou você quer ter certeza que você está fazendo, você pode usar uma anotação que você nomeia os campos que você quer inicializar. E você não precisa, inclusive, fazer isso em ordem. Você pode usar uma ordem arbitrária. Por exemplo, eu posso inicializar um ponto Q cuja coordenada y seja 8 e que a coordenada x seja menos 3. Olha só que interessante. Então eu uso essa notação. Ponto, nome do membro, e boto o valor inicial. Isso é muito comum em linguagens mais modernas, né? Como Python, onde é que você pode passar os parâmetros de uma função, dando o nome dela, o nome dos parâmetros, né? Nas linguagens mais antigas como C não tinha isso. Mas agora na inicialização, aqui eu vou ter um campo x igual a menos 3 e um campo y igual a 8. Veja que eu estou inicializando ele fora de ordem, mas é porque eu estou nomeando eles. Quando eu imprimir o ponto Q aqui, ó, os campos x e y do Q, vocês vão ver que vão ter os valores corretos. X menos 3 e y igual
a 8. Então é bem interessante, eu não conhecia. Isso aqui tem que ter o C99 em diante disponível, que te permite nomear o nome dos membros que você está. E quando a gente usa uma anotação como essa aqui, que a gente não nomeia, ele assume que vai ser na ordem que ela foi declarada. O primeiro valor é para o primeiro membro, o segundo valor para o segundo membro e assim por diante. Mas se você quiser deixar explícito quais são os campos que você está inicializando e quais são os valores, você pode usar essa anotação. Ponto, nome do campo, sinal de igual e o valor associado. Você digita um pouco mais, mas fica claríssimo o que você está fazendo aqui. Tá certo? Deixa eu olhar aqui que eu vi que o Teams piscou aqui. O Vinícius pediu para aumentar a fonte do terminal. Deixa eu aumentar aqui a fonte de ambos. Legal. Deixa eu ver aqui a próxima participação foi... Tá, o Vitor talvez também quer a mesma coisa. Ah tá, eles estão aqui, você podia fazer local aí, né? Mas se tá ruim para enxergar aí, é bom a gente fazer esse zoom também aqui para mim local, porque melhora pro vídeo, né? Então, obrigado, Vinícius, pela sugestão. Eu acho que não for assistir o vídeo aí no YouTube, do seu celular principalmente, a fonte um pouco maior pode ser benéfica. É porque eu costumo fazer isso, mas eu acabei esquecendo de fazer hoje. Então, quando acontecer coisas assim, me avisem, por favor. Obrigado aí pelo aviso. Bem, sigamos adiante. Falei aqui da inicialização com os campos nomeados, que é uma das 3 coisas que me faltou falar. A segunda coisa que eu quero falar para vocês é que tem uma restrição, uma única restrição, e isso vem também do C++, do C mais moderno, né? No C antigo a gente podia usar qualquer tipo de dado ou vetor como membro da estrutura, mas como o C moderno introduziu os vetores de tamanho variável, a gente viu o que são vetores de tamanho variável, são vetores que a gente conhece o tamanho em tempo de execução. Como a gente já usou várias vezes, a gente pega uma variável inteira, obtém o valor dela e depois declara um vetor que tem aquele tamanho. Vetores de tamanho variável não podem ser membros de uma estrutura. Então, eu não poderia, por exemplo, fazer uma estrutura aqui chamada struct dados. Imagina que eu tenho dados, meu dados eu tenho n dados e um vetor de inteiros que tem esses dados aí. Essa declaração aqui não é válida em C e está dizendo aqui que o n não está declarado aqui. Deixa eu ver se o compilador repete esse mesmo erro. Exatamente. Mas o motivo que dá errado aqui é justamente porque esse n aqui tem tamanho variável, né? Então, esse é um vetor de tamanho variável. O tamanho do vetor xs dependeria do valor de n. Esse valor de n aqui não foi definido ainda, então ele não consegue trabalhar com esse vetor, então isso não é uma declaração válida. Veja que se eu tivesse dado um tamanho fixo para esse vetor, ele pode ter um tamanho de 256 e não tem problema nenhum. O problema é deixar o tamanho aqui indeterminado. Então, isso aqui, VLAs não podem ser membros de estruturas. Então, uma restriçãozinha aí, pequena. Eu vou deixar comentado, senão não compila. Mas você não pode declarar uma estrutura que tem um VLA como membro. Mas se o seu vetor tem tamanho conhecido, é um tamanho constante, você sabe em tempo de compilação, aí você pode usar também vetores como membros da estrutura, não tem problema nenhum. E por fim, a terceira observação de hoje, gente, como eu falei, vamos usar muita estrutura ainda ao longo do nosso curso. É um recurso aí muito útil para não deixar de usá-lo. Eu quero falar a respeito do tamanho de uma estrutura. Então vamos olhar aqui o tamanho dessas estruturas em memória. Então, vamos pegar o ponto. Ele vai me dar uma signed long aqui. Signed long. Ele fica melhor aqui para aparecer. E o círculo também vai ter um tamanho LU. E eu vou usar aqui sizeOf. Ponto. SizeOf. Círculo. Tá certo? Vamos ver os tamanhos dessas duas estruturas em memória. Ele está reclamando a expressão antes do ponto. Deixa eu botar o sizeOf em parênteses. Agora ele está reclamando antes do círculo. Realmente o sizeOf aqui demandou o parênteses. Às vezes dá para fazer sem, mas vamos botar que passa. Vamos compilar. E vamos ver o tamanho aqui de ambas. Veja que o ponto está com tamanho 8 e o círculo com tamanho 12. Aí, por que isso? Veja, o ponto é composto por 2 inteiros. Então, ele está representando esse ponto aqui por meio do sizeOf. Seria mais ou menos a soma dos dois valores do ponto. Engraçado que o ponto aqui, se eu não me engano, no meu computador a variável inteira era 8 bytes. Mas vamos olhar aqui, sizeOf int. Só para ter certeza.
Não, tá aqui int com 4. É o long, na verdade, que deu 8, né? Então tá certo. 2 inteiros, 4 mais 4, 8. E o círculo não deixa de ser 3 inteiros, né? Mas a conta correta seria um inteiro de 4 mais um ponto de 8. Então você vai ficar com a impressão quase correta que o tamanho de uma estrutura em bytes é a soma dos tamanhos dos seus membros. Isso é quase verdade. Eu vou dar um exemplo de onde não é. Vou fazer uma terceira estrutura aqui, ó. Estrutura, vamos pegar aqui pessoa. Uma pessoa tem uma idade, ela tem uma massa, vamos pegar aqui uma massa M, e ela também tem um sexo, que pode ser representado por um caractere. Vamos dizer que um caractere represente um sexo aqui, que eu preciso de uma variável do tipo char. Muito bem. Se eu pegar aqui o size of desse aqui, vai dar 4, 4 e 1. Então, o tamanho da estrutura pessoa, deixa eu usar o recurso typedef. Typedef, estrutura pessoa, pessoa. O que vai acontecer aqui? Quando eu pegar o size of de pessoa, a gente vai imaginar que o tamanho deveria ser 9, porque 4 mais 4 mais 1. Só que olha o que vai acontecer. Size of pessoa. Vamos ver o tamanho de pessoa agora. E o tamanho de pessoa é 24. Aí você fala, mas espera aí, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Como é que pode um negócio desse? Aqui é 4, 4 e 8. Vamos investigar aqui o tamanho do double e do char. Double igual a %LU, char igual a %LU. Ficou muito comprido, eu vou quebrar em 2 agora. Size of int, size of double, size of char. E deixa eu começar um novo print aqui, porque ficou muito comprido, a gente bota em 2 linhas. Então eu vou pegar aqui o tamanho dos tipos primitivos que eu estou usando para construir esses meus tipos de dados agregados. E investigar, olha, um int tem 8, um double tem 8, perdão. E um char tem 1. Então um ponto, 2 ints, 2 vezes 4, 8, tá certo. O círculo tem um int 4 mais um ponto 8, 12, tá certo. E a pessoa tem 4 mais 8, 12, mais um 13, virou 24. Aí você fala, ué, mas que está acontecendo aqui, meu Deus do céu? Que loucura, porque de onde está vindo esse 24? Então aqui é uma coisa interessante, olha só o que eu vou fazer aqui, pessoal. Eu vou lá e vou omitir momentaneamente esse campo que é caractere. E olha o que vai acontecer. A pessoa passou para 16. Aí você fala, peraí, ainda não está batendo muita conta, né? Porque é um int com um double ali, deveria dar 12, como é o caso ali do círculo. Mas está dando 16. Então, quando eu falei que eu falo para vocês que vocês vão assumir quase acertadamente que a soma é a soma dos campos, na verdade, o size of de uma estrutura ela é maior ou igual a essa soma. E quando ela vai ser maior? Aí vai entrar uma questão muito interessante, que é a questão de alinhamento em memória. Quando se declara uma estrutura, a menos que se indique ao contrário, a gente tem alguns mecanismos para fazer essa indicação em contrário, é uma das palavras reservadas que eu não quero entrar no mérito no curso porque extrapola muito, mas vale a pena a gente saber que isso é possível. O que acontece? O compilador ele vai pegar e botar todos esses campos em memória alinhados, um após o outro. Se ele fizesse isso sempre, e quando a conta dá principalmente um número que é ímpar, você teria ali um problema de, a cada leitura que o computador faz, ele lê a palavra do tamanho do processador. Eu tenho um processador de 64 bits, então o normal é que a cada leitura o compilador leia 64 bits, ou seja, 8 bytes. Então quando eu pego aqui, eu tenho só um int e um double, quando eu deixo em 12, eu tenho um problema de memória, porque a primeira vez a leitura que eu vou fazer eu vou ler 8 bytes, na segunda, eu vou ler, aí na próxima eu vou ler mais 8, eu estou fazendo conta, 8 bits, 8 bytes, é isso mesmo, para não fazer confusão. Na próxima eu leio mais 8, então eu li um total de 16, mas para aproveitar só 12. Então tem que vir e escolher desses 8 só os 4 primeiros. Essa representação de pessoa que, embora também ocupasse 12 bytes de memória, o compilador pode falar o seguinte, quer saber? Sim, tinha que ocupa só 4, mas eu vou deixar esses 4 para fazer uma leitura só e esses últimos 8 para uma leitura só. Alinho para 16. Então, abrindo mão de memória, jogando alguns bytes fora, eu ganho em velocidade de leitura. Então, eu leio mais rapidamente. Porque se eu tivesse que fazer a conta quebrada, por exemplo, aqui com 13, eu teria que fazer a leitura, depois que eu li os 8 primeiros, eu teria que falar, bem, esses 4 é do int, eu tenho que guardar esses 4 para a próxima leitura, para completar os 8 do double, ainda separar esse 1 do char. Então eu começava a ter aquelas questões de condicional que eu te falei, ter um armazenamento temporário para poder
deixar essa leitura parcial e tudo. Então o compilador, a menos que indicado em contrário, fala, não, eu vou alinhar aqui de uma maneira que vai privilegiar a leitura, abrindo mão de alguns bytes, para que a leitura seja mais eficaz possível, que eu faça menos leituras, que a leitura é uma operação custosa. Então eu quero fazer leituras e aproveitá-las sempre da melhor forma possível. Então o que a gente faz é um processo de alinhamento em memória. Veja que quando eu boto só o char que é um a mais, provavelmente ele está botando os int nas 8 primeiros, esse double nos 8 primeiros, e esse char, embora seja só um, nos últimos 8. Então você acaba gastando aí, entre aspas, 11 bytes, mas pelo benefício de uma leitura acelerada. Então essa são questões de alinhamento de memória. Então quando você tira o size off de uma estrutura, provavelmente não vai ser a soma. Pode ser que haja coincidência, houve no caso do ponto e também no caso do círculo. Mas em particular, no caso geral, o compilador tem uma certa liberdade e ele pode usar essa liberdade para fazer um alinhamento de memória beneficiando a leitura. Então, quando você tirar o size off de uma estrutura, pode ser que você se surpreenda de ter um tamanho muito maior do que esperado, que aconteceu aqui conosco, né? De onde eu esperava 13, eu obtive 24. Tá certo? Então, por isso que é importante você usar o operador size off ao invés de você tentar adivinhar o tamanho das coisas, né? Quando você quer alocar espaço para... Ou você quer usar o main set, que precisa saber o tamanho de quantos bytes você quer zerar, usa o size off, que o size off vai te dar a informação precisa. Se você tentar deduzir, você pode deduzir erroneamente, principalmente aqui no caso size off para menos, né? Às vezes é mais do que você imaginava e não estava óbvio. Tá certo? Então, questãozinha de alinhamento de memória, não vamos passar muito disso que eu estou informando para vocês agora. Vale apenas saber isso, que o tamanho de uma estrutura é a soma ou mais do tamanho ocupado por cada um dos seus membros individualmente. Tá certo? Muito bem, senhores e senhores, eu vou parar exatamente nesse ponto. Eu vou dar muitos outros exemplos de estrutura aí ao longo dos nossos próximos algoritmos, dos nossos próximos códigos. Mas hoje eu queria introduzir essa ideia central que é que você tem que guardar aí para você. É possível criar novos tipos de dados no C. São 3 mecanismos. O primeiro deles é de estabelecer sinônimos para dados já conhecidos. É o typedef. Segunda maneira é o seguinte, eu aglutinar, agregar ali, sob o mesmo nome, uma série de membros de tipos variados, não precisa ser exatamente do mesmo tipo. Vocês viram que eu combinei alguns tipos em algumas dessas declarações. Mas o importante é que todas elas passem a ser acessíveis por um único nome comum. Então isso organiza muito a questão dos dados do código. Então você tem um cadastro de uma pessoa. Você precisa de um nome, endereço, telefone, idade, escolaridade. Então você tem ali 8, 10 informações para cadastrar uma pessoa. Se você bota isso em 10, 12 variáveis ou vetores separados no seu código, você começa a ter problema de manter a unidade disso tudo. Então é melhor você criar uma estrutura ou registro, tem livros mais antigos que chamavam de registro também, que mantém todas essas informações sobre o mesmo nome pessoa. Então, se declarar a variável do tipo pessoa, a variável x, a variável y, z pessoa, então, bem, eu quero o nome da pessoa z, x.nome. Eu quero saber a idade da pessoa y, y.idade. Fica muito organizado, fica fácil de passar. Você agora pode passar estruturas inteiras como parâmetros de função. Em vez de você fazer uma função que tem 12 parâmetros, você faz uma função que tem um único parâmetro e esse parâmetro é a estrutura pessoa. Dentro da estrutura pessoa vai ter todas as informações necessárias ali, acessíveis com o operador ponto. Então você ganha muitos benefícios no uso de estruturas. Melhor legibilidade, uma semântica mais próxima do seu problema. Então, se o problema é geométrico, você tem uma estrutura círculo, uma estrutura ponto, é melhor que você ter um monte de x, y, z espalhados pelo código. Você centraliza a questão da modificação, que também valia para o typedef. Olha, o ponto que você estava trabalhando era 2D, mas só que na verdade você leu errado, era 3D. Então você vai lá na estrutura, só acrescenta o campo Z. Provavelmente seu código continua compilando, porque ele acessava os membros x, y até então, não vai mudar nada. E agora você tem um membro extra, que é o Z. Ou mesmo que você tenha que fazer uma modificação, fica fácil de você localizar onde é que essa modificação aconteceu. Se você vai e muda o tipo de um dos membros, aí o seu compilador vai sinalizar as linhas onde é que tem tipo incompatível e você vai em cima para fazer a modificação necessária. Então, realmente, muitos benefícios. Falta o último mecanismo que eu guardei para sexta-feira, que é a união, que é muito parecido sintaticamente. Sintaticamente é praticamente idêntico da união, da estrutura, muda uma palavra reservada. Só que tem uma repressão em memória um pouco curiosa, que a união o pessoal usa pouco, porque realmente você tem que saber o que você está fazendo para usar uma união, mas quando bem usado você tem um benefício de memória muito grande. Então vamos ver essa questão das uniões, que vai ser a terceira forma aí de a gente criar tipos de dados de usuário. E semana que vem a gente passa para um tópico aí que vai dar muito assunto para a gente ao longo das próximas semanas, são ponteiros, né? A partir do momento que introduz os ponteiros, e alguns conceitos que eu já conhecia se expandem e também o ponteiro me permite trabalhar com conceitos que eu não trabalhei ainda, que só são acessíveis via ponteiros, tá certo? Mas eu vou interromper
essa exposição de tipo de dados de usuário agora, para que a gente possa proceder com a nossa prova, e sexta-feira a gente retoma o tema. Vou mostrar as uniões e mostrar também alguns exemplos de aplicação em funções, em algoritmos de estruturas, uniões e type-defs, tá bem? Alguma pergunta, pessoal, sobre essa primeira introdução de tipos de dados de usuário em C? Vou tomar um gole d'água. Se alguém quiser se manifestar, por favor, levante a mão ou sinalize aí no chat para mim, para que a gente possa finalizar essa parte teórica de hoje. Legal, temos duas participações. A primeira delas do Luiz Eduardo. Bom dia, Luiz. Pode falar. Bom dia, professor. Eu queria saber se você poderia depois resolver uma questão da lista de strings que o senhor passou. Perfeito, resolvo sim. Eu vou fazer a prova primeiro, Luiz, mas assim que acabar eu faço a sua questão, tá bem? Se não é tempo hoje, com É, certeza na quarta. tá bom, muito obrigado. Mas daqui a pouquinho eu lhe chamo assim que eu finalizar de fazer as questões da prova. Vamos também ter uma participação do Vitor Hugo. Bom dia, Vitor. Bom dia, professor. É só uma questão para confirmar mesmo. Sempre que for, sei lá, falar sobre uma variável dentro do struct, tem que usar o ponto, né? Isso, Sempre com ponto. Se não usar o ponto, ele pega uma outra variável qualquer. exatamente. Como funcionaria se eu omitir o ponto, no caso? O que Se eu vai for acontecer? colocar no printf sem um ponto, Aí usar a você. variável inteira Eu entendi o mesmo. que você está falando, eu vou fazer em código aqui para você ver exatamente. Porque você vai Tá concorrer em bom. dois erros possíveis, né, o Vitor? O primeiro deles é você ter um erro de compilação porque você não vai localizar aquela variável, né? Que é o caso aqui. Por exemplo, você vai imprimir o ponto aqui, o ponto x, você esqueceu. E botou só x, né? Só que nesse código aqui eu não tenho variáveis x, aí o erro é erro de compilação. Tá certo? Então, p.x ele não identificou o x. De fato, o x não existe. O x existe enquanto membro de um ponto, tá bem? Segundo erro é esse aqui, ó, que você está falando. Você botou P e esqueceu do X. Aí PX é um identificador válido, só que a variável PX também não está declarada. Aí ele vai te sinalizar também que não existe a variável PX, tá certo? Entendi, professor. Obrigado. Então, se você esquecer a variável que antecede, pode ser, aí começa a ficar complicado, Vitor, que imagine que você tinha um X de fato no seu código. E se você omitir o P aqui, agora esse é um código bom. Tá certo? Ele compila, perdão. Ele executa, só que está errado. Esse é um erro bem mais sutil e difícil de pegar, porque isso, inclusive, é o que está acontecendo demais com vocês. Aconteceu na prova, com vários estudantes, acontece nas listas quando vocês tiram dúvidas comigo, que são erros que o código está sintaticamente correto e está semanticamente errado. Então, esse código aqui está sintaticamente certo, porque ele declara tudo que usa, o código compila, mas só que semanticamente o código faz outra coisa. Aqui eu não estou imprimindo mais um ponto P, eu estou imprimindo um ponto cuja coordenada x vem da variável x e a coordenada y vem do ponto P. É outra coisa. E é difícil de pegar um erro sintático? Não muito, porque se você tem um erro sintático, o compilador vai te avisar. Você não tem um código sintaticamente errado que compila. Então você vai ter erros de sintaxe só se você não compilar o código. Agora, erros semânticos são erros que, compilado o código não se comporta como você imaginaria que ele deveria se comportar. Ele comporta exatamente como ele foi escrito. E isso a gente vai ter, sempre como ser humano, muita dificuldade de achar esses erros. Por quê? Porque você tem uma ideia na cabeça, na sua cabeça você se convenceu que o código faz o que você gostaria que ele fizesse, porque você estava escrevendo ele com esse objetivo. Mas como você redigiu ele erroneamente, mas dentro das regras sintáticas da linguagem, ele compila, aí vai ver aquelas frases que eu já estou tentando ver. Eu até conversei já com alguns colegas e é sempre no sentido de esclarecer, faz essa diferença. Não existe essa história de o código funciona no Replit e não funciona no Codeforces. O código não funciona. Esse é o ponto. Não é o ambiente. Porque o seu código, muito provavelmente, se o seu código compilou e não está se comportando como você gostaria, ele tem um erro semântico. Então, como ele compilou e executou, você fica com a falsa percepção que o código está correto. Não, você gostaria que o código imprimisse aqui no meu exemplo o ponto P, mas seu código não está imprimindo o ponto P, mas ele compila e executa. E se você der o azar, entre aspas, que o ponto P do primeiro exemplo tinha coordenada 5 de fato, vai falar, está funcionando. Você fica com essa impressão, está funcionando. Mas no exemplo 2, que é a variável x do ponto já não é mais 5, já não funcionaria mais. E tem gente pecando nesse sentido. Testa o exemplo de número 1 e o caderno de problemas tem 1, 2, 3, 4 exemplos. Não testa nem o 2 e já conclui que o código funciona e que o problema é o Codeforces. Aí você manda, toma uma submissão com 0 pontos e eu expliquei isso uma vez e vou reforçar. Se você tomar 0 pontos, o seu código não passa nos 3 exemplos que estão ali apresentados. Eu estou colocando uma pontuação associada justamente para diferenciar, para até você ter esse retorno. Olha,
O seu código não está passando nem nesses 3. Testa com calma. Digita isso direitinho aí, faz aquele negócio dos arquivos que eu já ensinei, porque não está passando nem isso. Então não adianta você bater cabeça, ficar chateado comigo, com Code Forces, com alguma coisa, sendo que o código está semanticamente errado. Sintaticamente está certo? Tá, mas só que não... É aquela história, como você escreve um texto que a pontuação está correta, regras gramaticais estão todas certas, a construção das orações está correta, só que o código o seu texto não diz a mensagem que você gostaria, diz às vezes ao contrário, diz um outro sentido que na hora que você propunha. Então é bem complicado, de novo, porque como a gente fez a redação do código, você fica com a impressão que ele faz o que você gostaria que ele fizesse, mas o computador não interpreta nada. Ele faz exatamente o que você está mandando. E o que você está mandando não é o que você está imaginando, aí vai haver essa divergência também. Aproveitei o exemplo aí do Vitor para poder trazer esse aspecto, já que a gente está caminhando aí para resolver a prova. Temos mais uma participação do Luiz Eduardo. Bom dia, Luiz. Ô, professor, desculpa, tava com a mão levantada ainda, foi mal. Perdão, Luiz, eu também não atentei que era exatamente você, mas como a gente tem alguns homônimos aqui na turma, né, não dá para ter certeza. Então vamos lá, pessoal, para as questões da prova, eu vou resolver todas as 5, né? E à medida que eu for resolvendo, se alguém teve alguma dificuldade com aquela questão, tentou uma abordagem que não funcionou, quiser tirar dúvida, agora é o momento, tá? Então fica aberto aí para vocês tirar as dúvidas a respeito das tentativas que vocês fizeram e tentar entender isso. E eu espero que vocês entendam esse recado agora, que é um recado muito difícil. Tem gente que está na área de tecnologia há muito tempo e não entendeu isso até hoje. A gente tenta escrever códigos corretos, mas a gente é ser humano, a gente tem uma capacidade de abstração e de interpretação muito grande, o que o computador não tem. Então, o computador não vai interpretar as suas intenções, ele vai interpretar as linhas que você redigiu. Então, quando o código compila, você não tem garantia nenhuma que ele vai se comportar semanticamente como você gostaria. Existem os erros de execução, que o seu código executa e quebra, porque você fez uma divisão por zero, você acessou memória inválida, então tem esses erros aí que são erros de execução, mas às vezes seu código não tem erro de compilação, são erros sintáticos, não tem erro de execução, você não tem nenhuma operação inválida, mas ainda assim o seu código está semanticamente errado. Ele não faz o que ele deveria estar fazendo. E isso aí não tem jeito, é muita prática, você tem que ter muita vivência. Por isso que a gente tem que fazer as listas de exercício, a gente tem que fazer os simulados, tem que fazer as provas, tem que continuar estudando lá para frente, mesmo tendo aprovado em APC, fazendo outras disciplinas de programação, participando de projetos de pesquisa, de iniciação científica, arrumando estágios. Não tem jeito, é uma área que demanda muita vivência e muita prática. Não dá para fazer uma carreira em tecnologia sem prática. É assim como, nesse sentido, é parecido com as carreiras médicas, né? Você pode estudar tudo que você tem para saber sobre uma arcada dentária. Se você não chegar, fazer um estágio e fazer obturações, canais, fazer limpezas e trabalhar na prática com os pacientes, você não vai ser capaz de fazer procedimentos odontológicos. Então não adianta, não existe formação em tecnologia, principalmente na área de programação, que você fica assistindo vídeos, faz cursos e vê videoaulas, excelente, mas você mesmo não senta, escreve uma linha de código, você não vai conseguir dominar isso aqui de maneira nenhuma, né? Então é uma área que demanda muita e muita prática. Vamos à prova, foi uma prova de 5 questões. Cada uma dessas questões aqui tem um contexto que, no fim das contas, é uma situação onde é que eu encaixei uma das coisas que a gente aprendeu no nosso curso. Então não tinha nenhuma dessas 5 questões que você precisava de um conhecimento que a gente não discutiu em nenhuma das aulas anteriores. Então o problema número 1 da prova, o problema A, caminhão de carga, é um problema que diz que a gente tem uma empresa de transporte, que os caminhões de carga aqui fala do serviço prestado, dos bens alojados. Então é todo um contexto aqui que, no fim das contas, naturaliza uma aplicação de uma coisa técnica da linguagem, mas o que interessa pra gente é o seguinte: eu tenho a quantidade total de containers e a massa de cada um deles. Eu quero saber a massa total da carga. Então é um problema que nada mais é do que totalizar N números. A entrada vai me dar quantos são esses números, a quantidade de containers, que vai de 1 até 250, e a massa de cada um em gramas. Então eu tenho que calcular a carga total, que é simplesmente você somar a quantidade de números que eu passei. Como é que eu escrevo um código C que resolve esse problema? Quais são as características aqui da linguagem que eu preciso para resolver esse problema? Eu preciso simplesmente conhecer laço. Eu preciso saber fazer um laço que é executado N vezes. Só isso que eu preciso saber para fazer isso. E como é que eu faço para totalizar, para acumular uma soma. Então são os dois requisitos que eu precisaria para resolver esse problema de número 1 aqui da prova, problema A. Então, como é que eu vou começar fazendo esse código? Lembre que eu sempre cuido de fazer uma leitura correta. Então tem que ler um número inteiro, N, que é a quantidade de cargas que eu tenho para cá. Quando eu terminar, eu tenho mais coisas para ler ainda.
eu vou ter uma mensagem a ser impressa. E eu já falei para vocês, tem gente que não aprende, mas eu vou insistir de novo. Não tenta digitar isso não, senão você vai ficar, às vezes você vai escrever quilograma, esquece do S e vai ficar tomando WA e não vai saber o que está acontecendo. Copia a mensagem, passa aqui com Ctrl V, a mensagem é essa, aí vai vir exatamente direto do Codeforces, aí não tem jeito dela estar errada. Aqui vai ser o total que você tem que imprimir, onde é que está esse 25. Então onde é que tinha o 25? Vai ser a quantidade total. Vou finalizar meu código e a princípio eu não sei quanto é que é esse total ainda, eu vou calcular ele daqui a pouco. E é outro erro que eu vi demais na prova. A pessoa declara uma variável que vai acumular uma soma e bota total assim, sem o valor inicial. E eu falei e vou repetir, para acumular uma soma você precisa de inicializar a variável com o elemento neutro da adição que é o zero, senão você corre risco de vir qualquer lixo de memória. Aí localmente você dá sorte de vir zero, parece que o código está funcionando. Você manda para o Codeforces, lá começa com 5.000, dá errado. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo. Que é o exemplo 1, eu vou na prova. Eu não vou digitar isso de jeito nenhum para não correr risco. Copio, escrevo em um arquivo. Agora sim, eu executo o meu programa passando o arquivo como entrada. Opa, só que eu não compilei não. Eu compilei foi o main, né? Tem que ser o A. Muito bem, tá vendo aí, ó? Carga total 32.767 gramas, porque minha variável total não foi inicializada. Então quando eu for somar os 25, aí que vai dar uma coisa biruta aí. E tem gente que falou para mim, ó, meu código está certo e não está passando. Eu vou olhar o código, o total não está inicializado. Então não está certo. Eu não sei como é que vocês conseguem chegar ao certo nesse ponto. Fala para mim, ó, o seu código está certo. Você vai lá, retorno a ser 0 pontos. Então não passou nos 3 exemplos da prova. Eu pego o código da pessoa, olho a variável não inicializada. O código está funcionando? Está aqui. No meu ambiente está funcionando. Não tem como estar funcionando. Então esse é o ponto, tomar cuidado. Sintaticamente correto não significa semanticamente correto. Então a variável que inicializa o total tem que estar zerada. Tá certo? Zerei a variável. E agora eu preciso ler N números. Cada um desses números é acumulado no total. Existem duas maneiras de fazer. A que eu mais gosto de fazer é essa. Esse laço while que roda exatamente N vezes. Toda vez que N for positivo, o laço executa e eu diminuo a unidade N. Quando N chegar em zero, acabaram-se as execuções. Aí eu não sabia fazer assim, não tem problema. Vamos fazer de um jeito mais próximo do que a gente fez em todas as aulas. Um laço for que roda exatamente N vezes. Eu tenho feito todas as aulas sem exceção. Quando eu faço um laço for, salvo raríssimas exceções, eu tenho botado a variável que controla o índice no laço dentro do for, a declaração com int aqui. E eu estou vendo código demais assim, ó. O que me deixa meio cabreiro, meio suspeito, porque eu não faço, nunca fiz assim. E tem muita gente fazendo assim. Das duas, uma. Ou tem muita gente indo na monitoria, ou muita gente estudando junto, ou muita gente consultando o mesmo material que não é o material de aula, ou tem evidências de cópia. E eu falei para vocês, eu vou deixar as coisas passar no início, porque depois eu fico com evidências irrefutáveis que a pessoa está copiando. Então, se você eventualmente está copiando soluções de colega durante as provas achando que está tudo liso, continue, no fim de semestre a gente conversa. Porque aí eu vou ter as provas, 4 provas, e você não vai ter mais como negar que fez, vai estar tudo registrado posteriormente. E é o que aconteceu, eu peguei estudantes colando no semestre passado e aconteceu exatamente isso. Durante a conversa eles não tiveram nem o trabalho de recusar. Eu nem fiz uma acusação, fiz uma pergunta. Porventura vocês colaram? E antes mesmo de apresentar as provas, eles já tiveram que admitir que já sabia que eu tinha todas as evidências, né? Então, as variáveis de laço eu tenho declarado aqui. Eu tenho ensinado para vocês assim. A pessoa declara do lado de fora. Uma outra pessoa, tem gente que já tem experiência, já fez a PC uma vez, já estudou antes, não é uma coisa, né? Mas é uma parcela significativa da turma fazer da mesma maneira. Estranho. Mas sigamos adiante. Vou pegar aqui a declarar a variável que são as massas. Eu chamei elas aqui de M no problema. Então, leio o valor de M. scanf%d M e passo ela para o total. Então vejam vocês que essa é uma solução perfeitamente válida para esse problema aí, que só precisava saber. Eu quero saber isso. A pergunta, enquanto docente, que eu faço para vocês é essa. Você sabe declarar um laço? Legal. E você lê esses N valores do laço. Você sabe acumular eles todos em uma variável para mim por meio de um operador de soma? Se você não está acostumado com esse operador, você podia ter feito assim também. Ó. Embora eu tenha usado o operador de acumular soma muitas vezes ao longo do curso, essa aqui seria igualmente válida. A ideia é como é que eu acumulo M valores. Então, se você mandar submeter esse código lá no Codeforces, seria um código que obteria a C, tá certo? Alguma pergunta sobre o problema? Alguém quer tirar alguma dúvida? Teve dificuldade com esse primeiro problema? Se quiser se manifestar e tirar uma dúvida, agora é o momento. Eu nem vou submeter esse primeiro problema. Oi, quem foi que me chamou? Perdão, alguém falou comigo, eu não vi porque não apareceu aqui. A turma é grande, por isso que eu peço para levantar a mão. Depois me decepcionei. Oi?
Ah, perdão, oi André, pode falar agora, eu tô vendo porque a turma é muito grande, e se você não levantar a mão, eu É, não sei quem tá falando comigo. não era eu que tava perguntando, não, mas eu acho que um colega desmutou sem querer. Professor, uma coisa, eu tava com um problema, mas isso é problema meu mesmo, porque eu tava confundindo um pouco, Isso, tive que rever os códigos que você passou, bem como códigos do trabalho e tudo mais. isso, Eu tava tentando fazer a string em algumas questões, alguma das questões isso. da prova, e eu tava sem querer colocando junto com vetor e matriz. E isso tava dando um problema do caramba, porque Uhum. às vezes eu achava que eu tava usando a matriz junto com o vetor, mas na verdade eu só tava usando um dos dois. Isso. Aí eu tentava corrigir, só dava besteira. Eu acho que eu até te mandei mensagem perguntando que eu tava errando em um dos meus códigos. Uhum. Eu acho que foi da primeira questão, não tenho certeza, Uhum. que eu tava colocando, como é que eu posso falar? Uma numeração igual a uma quantidade de carga, uma coisa do gênero. Eu não vou me recordar agora. Isso. O que eu, Aí, você tem alguma dica, tipo, de como não confundir isso e não misturar? eu vou fazer o seguinte, André. No seu caso em particular, eu acho que é um caso de a gente pegar até. Porque quando o erro é mais específico assim, não é muito comum, é o caso de até entender como esse raciocínio para poder te acompanhar nesse raciocínio e te mostrar onde é que ele vale e onde é que ele deixa de valer, né? Se não for comigo, com o monitor, mas nesse caso vale, né? Porque, como eu estou te falando, alguns erros são mais comuns, eu posso aqui até resolver, até porque eu vi, né, e tenho aqui de memória para mostrar para vocês, mas seu caso em particular, se você quiser marcar um horário comigo após a aula, na quarta e da sexta, ou com o monitor, é legal a gente olhar um por um, tá certo? Para a gente desfazer essa confusão aí, porque você está fazendo confundindo, é porque você achou uma lógica naquilo, está usando, não está batendo, então é bom entender como você está pensando e te mostrar, olha, nesses casos realmente é assim que faz, que certamente tem alguns casos que você está pensando que deve funcionar e outros, porque nesses outros não funcionam, tá bem? Bem, professor, obrigado. Vamos fazer essa combinação aí, você combina comigo ou com o monitor e vamos olhar caso a caso. A gente pega todas as submissões e olha uma por uma, tá bem? Ah, sim, beleza. Vou ver isso aqui com calma. Tranquilo, veremos. Vamos passar para o problema B, que é um problema da forca, né? E esse problema aqui em particular, quem está assistindo as aulas recorrentemente sabe que eu falei, quando eu apresentei as funções da C-Type, que qualificam os caracteres, tem os predicados, e as funções de conversão, eu falei, anotem aí, vocês vão usar a função toUp e toLower. Não avisei? Avisei, tá aqui a questão que você tem. Não, perdão, não é essa é a próxima, né? A toLower é a C, perdão. Aqui, mas também é uma questão de strings. É uma questão que era para totalizar em uma string quantos eram as vogais e quantas eram as consoantes. Aqui tem que tomar um cuidado, ó. Isso eu sinalizei para vocês também, e tem gente que não atentou, que é o seguinte, quando eu vou ler uma string, a string é o quê? Um array de caracteres. Um array de caracteres terminado em zero. Então, o que eu falei para vocês, quando a gente vai alocar espaço para string, tem que lembrar do zero que é introduzido automaticamente ao final. Então, o que você pode fazer? Eu vou ler o tamanho da string, que é o primeiro número da entrada. Li a quantidade de caracteres na string. E vou declarar a string a ser lida em seguida. A string gama aqui não tem 4 caracteres? Aí a pessoa me declara assim, ó. Vai ser string S e bota N aqui. Tá certo isso? Não. E por onde é que não tá certo? Ué, mas a string tem N caracteres? Tem N caracteres, mas é uma cadeia de caracteres terminadas em zero. Então tá faltando espaço para o zero terminador. Então, quando você vai alocar para string, você tem que ter pelo menos mais um caractere para caber o zero. Senão você vai ter problema depois. Então, quando eu vou usar o scanf para ler a string S, para ler string eu uso %S, aí eu tenho que tomar esse cuidado. Tem gente que ainda deu sorte. Por quê? Porque na hora da impressão fez o laço caractere a caractere. Aí, olha só, o caso que você podia tomar um erro e tomar um acerto usando um código praticamente idêntico. A pessoa que fez assim, ó, ela passou o código corretamente, porque a leitura da string falhou porque não tinha espaço. Li a string, faltou espaço para o zero terminador, mas não usou nenhuma rotina que dependia desse zero. Então, como ela não usou nenhuma rotina que dependia do zero, esse código passa. Você vai contabilizar quantas são as vogais. De novo, estou totalizando, tenho que começar em zero. E agora você vai fazer. Eu vou fazer do jeito que a maior parte das pessoas fez. Se o caractere na string I, na posição I, for igual a A, ou esse caractere for igual a E, foi o mais comum e não está errado não. Embora tenha outra maneira de fazer, né? Mas aqui era o que eu esperava que vocês fizessem mesmo. Você fazer uma condição que você tem 8 alternativas. Então pode ser uma, ou outra, ou outra, ou outra. Então o operador é ou, você passa a 5 vogais e qualquer um desses casos você incrementa o total de vogais. Tem gente que também fez a condicional para verificar as consoantes. Está errado? Não, mas dá um pouco mais de trabalho. Você tem que redigir todas as letras. Você pode correr o risco de esquecer uma. Afinal, sobraram
das 26 do alfabeto tirar as vogais, sobra 21. Então fica bem cansativo para digitar, mas eu sei que o total de consoantes é o total de letras menos o número de vogais. Tudo que não era vogal era consoante. Então eu posso deduzir o número de consoantes logo em seguida, a partir do momento que eu sei o número de vogais, e imprimir os dois valores na saída. Deixa eu ver só a ordem correta aqui, que eu não lembro de cabeça. Primeiro vogais, depois consoantes. Então dois números inteiros separados por um espaço em branco, seguido de uma quebra de linha. Vogais, consoantes. Então esse código aqui resolve o problema. Tá vendo? E aqui ele está reclamando na leitura aqui da string que o tipo não está batendo, é por causa que eu esqueci aqui, botei o comercial. Pronto. Então esse código funcionaria, embora ele tenha essa sutileza de ler string errado. Eu estou lendo a entrada errada, mas ainda assim passaria por quê? Porque eu sabia de antemão quantos eram os caracteres, então eu tentei ler um string, de fato li um array de caracteres, porque o 0 ficou perdido, escrito em alguma posição de memória perdido, mas eu não chego a acessar ele. Então esse código aqui daria certo, e esse código aqui, olha, veja vocês pessoal, a sutileza tremenda. Esse daria errado. Por que esse daqui daria errado com strlen? Deixa eu botar string.h aqui, que o problema não é esse. Qual é o problema agora? Porque strlen que calcula o tamanho da string, ela depende do zero terminador para achar o tamanho da string. E a partir do momento que eu não tenho o zero terminador garantido aqui, isso pode funcionar ou não. Se você der sorte que depois desse array de caracteres ele escreveu o zero e o zero lá permaneceu, aí funciona. Mas a partir do momento que você não tem a garantia desse zero, aí o comportamento que a gente chama na documentação do C e C++ é um comportamento indeterminado. Pode funcionar, pode não funcionar. E aí você dá sorte, entre aspas, de funcionar localmente, você manda o codeforces lá, você dá o azar de não funcionar. Aí você fica à mercê dos sabores aí do ambiente, da execução e tudo, e não é o caso. Para resolver isso do strlen, basta alocar uma posição a mais aqui no seu vetor de caracteres, porque o scanf, quando lê n caracteres da sua string, ele vai adicionar mais o zero terminador na posição n-ésima i, que é a última do vetor, começa em zero, aí o código funciona corretamente. Então tomar bastante cuidado com o que está redigindo. Quando vai ler string, você tem que deixar um caractere a mais para poder escrever o zero terminador, tá bem? O próprio scanf escreve ele lá para você, desde que tenha espaço. Tranquilo? Então esse é um dos códigos possíveis que resolveria esse problema. E como eu falei, tem muita gente que, como usou o N aqui, deu sorte, porque a partir do momento que não está usando rotina que depende do zero terminador, não tem problema nenhum. Tá certo? Temos mais uma participação do João Pedro. Bom dia, João, pode falar. Sobre esse scanf aí, se você Isso. fizesse ele caractere a caractere, ia precisar do E comercial? Ia. Exatamente. Deixa eu ler aqui para você, eu substituir essa leitura por essa daqui, ó, João, que é o que você está pensando. Eu quero ler n caracteres e guardar no vetor. Aí quando você vai fazer caractere a caractere, agora você vai interpretar isso não como string, mas como array de caracteres, aí você não tem necessidade mais desse mais um. Você vai ler uma a uma as posições e você vai ler assim, ó. Agora você quer um caractere por vez, não um string, e o caractere em questão é o caractere que ocupa a posição i, tá certo? Então se você substituir e fazer assim, e usar o n aqui também, aí também dá certo. Tranquilo, João? Ficou clara a diferença? Aham. Tranquilo? Aqui eu prefiro usar outra por quê? Porque você usa só você não usa o laço, usa um scan só, você usa a vantagem que o scanf sabe ler strings, bastaria botar um mais um aqui. Mas caso você queira ler como array de caracteres um por um, essa solução aqui está igualmente correta, tá? Temos mais uma participação do Vitor Hugo. Bom dia, Vitor, pode falar? Nessa forma, professor, lendo caractere por caractere, passaria no codeforces, porque ele não tem espaço nem nada que separe os caracteres, né? Leria cada caractere separado? Exatamente, ele leria um por vez. O que acontece? Vocês são muito novos, eu não sei, Vitor, você já teve a oportunidade, algum de vocês, de ver um equipamento mais antigo como uma fita VHS ou uma fita cassete? Não, nunca vi. Vocês são muito novos. É difícil fazer essa abstração, porque quando construíram-se as abstrações de computação para trabalhar com arquivos, se baseou nessa ideia. E o que essas fitas têm? Você está acostumado com mídia digital hoje, mas na fita VHS, na fita cassete, se você tiver a oportunidade de ver um desenho, uma animação, ou achar aí na casa de um parente uma cópia, você ia ler na fita, a fita vai mecanicamente rodando, né? Você pode pensar, tem dois cilindros, um que está cheio com toda a fita, outro lá que você vai rodando ele vai consumindo a fita, é como se estivesse desenrolando um carretel de linha e enrolando em outro, né? Então a leitura é sequencial. A cada leitura que você faz, o ponteiro de leitura ele avança. Então a leitura é sempre para frente. Então quando eu mando ler um caractere em entrada G aqui, ele lê primeiro G.
Em seguida, na próxima leitura você pediu um caractere, o G já foi consumido, o próximo que está lá é o A. E ele vai fazendo um por vez. Essa leitura aqui tem que ter só um detalhe. Eu vou até imprimir aqui para vocês verem que agora que você falou, aqui tem um erro bem sutil também. O C que eu li foi esse daqui, ó. E do jeito que é feita a entrada do problema, não vai dar 100% certo. Eu vou explicar por quê. Tem a ver com esse negócio da fita. E a gente não consegue pegar. Que eu quero SI, perdão. SI. Então o que eu acabei de ler eu vou imprimir aqui. Olha só. E vou pegar a entrada que está na prova. Quando eu usar essa estratégia caractere a caractere, olha só que interessante. Compile aqui o GCC, D.C. E agora vamos alimentar a entrada. Ele leu primeiro a quebra de linha, o G, o A e o M. Aí você fala, mas por que leu quebra de linha? Porque olha o que aconteceu. Lá na minha entrada, vamos voltar aqui para o CodeForces, ele leu o número 4, com o primeiro scan. E ele para o cabeçote de leitura ali na posição da quebra de linha. Aí ele lê primeiro a quebra de linha, depois o G, depois o A e depois o M. Então, ler caractere a caractere, você tem que saber bem o que você está fazendo, porque tem caractere que não é imprimível, ele não é visível, a olho nu você não vê, mas existe um caractere que sinaliza a quebra de linha. Se você quiser ver, aqui tem um aplicativo no Linux, é bem interessante para isso, que é o Xdump. O que o Xdump faz? Ele imprime o caractere na sua forma binária mesmo, hexadecimal. Então, o primeiro caractere é 34, em hexadecimal, né, que é o número 4. Tem o 0A, que é a quebra de linha. Depois o 47, que é o G maiúsculo. 41, que é o A maiúsculo. 40D, que é o M maiúsculo. 41, que é o A maiúsculo de novo. Uma quebra de linha. E essa aqui, inclusive, tem mais uma quebra de linha no final. Então, quando eu li o primeiro, o scanf, eu li até aqui. Aí o cabeçote de leitura está aqui na quebra de linha. Aí você fala, me dá um caractere. Ele, para já, te entrega a quebra de linha. Então, como é que eu corrigiria isso daqui? No scanf, tudo que não é marcação e você indica para ele, ele lê, consome e ignora. Então, eu posso ler um número e uma quebra de linha. Então, com essa modificação aqui agora, aí a minha leitura vem correta, perdão. Aqui, ó, agora vem gama, lido corretamente. Tá certo? Então, eu não aconselho ler caractere a caractere, porque quando eu leio com %D, com %S, ele vai ignorando espaços em branco. Lembra? Quando a gente botar espaço em branco, ele ignora. E espaço em branco é o quê? Quebra de linha, tabulação, espaço em branco, backspace. Então isso tudo ele ignora. Mas se você for caractere a caractere, ele não ignora nada. Aí você tem que fazer a separação. Então, para ler isso, caractere a caractere, sem ser a leitura de string, aí eu tenho que tomar esse cuidado de não ler a quebra de linha. Tá certo? Vamos para mais duas novas dúvidas. Só para perguntar se o colega finalizou. Deu para entender, Vitor, a diferença? Deu sim, professor. Mas eu levantei a mão para outra dúvida, inclusive. Outra? que Então tá depois bem. Deixa eu a falar gente- com o André, eu já te chamo de novo. Pode permanecer com a mão levantada. Oi, André, pode perguntar. Oi, professor, desculpa, não foi com a prova, não. Foi com uma das questões da atividade da lista que eu tive mais problema mesmo. Foi na questão do 1, 2, 3. Isso. Que eu tenho aqui o código que eu mandei para os meus colegas para ver se eles me ajudavam. Isso. Eles falaram que eu estava complicando demais. Isso. Era aquela do 1, 2, 3. Era esse código que eu tinha feito, só que eu estava misturando muita coisa e estava muito errado. Isso. Deixa eu dar uma Aí olhadinha aqui. Eu preciso do número do problema do background, André. Deixa eu pegar aqui rapidão, professor. Então, enquanto você pega o número aqui, eu vou copiar o código aqui. André com C. Tá aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Enquanto isso, eu já abro aqui o background. Era o código. O número da questão é 1332. 1332. Tá aqui, 1, 2, 3. Tá aqui o problema. Seu irmão mais novo escreveu 1, 2, 3 em inglês. Ele escreveu muitas palavras, o papel é tarefa é reconhecê-las. Seu irmão mais novo é apenas uma criança, ele pode cometer pequenos erros. Para cada palavra pode haver no máximo uma letra errada. O complemento de cada palavra é sempre correto. Então é garantido que cada palavra que escreveu tem letras minúsculas e que escreveu tem interpretação única. Legal. Então vamos ver aqui. Você fez. Então você tem 3 caracteres, 1, 2 e 3. E o que você pretendia com essas variáveis, o André? Assim, eu queria. Como ele falou que vai ter no máximo uma letra diferente, eu tentei colocar todas as letras que apareceram nos exemplos de diferente, né? E colocar cada uma como se fosse um ser, no caso um int. Tanto que eu coloquei os vetores como se fosse para comparar cada letra com um vetor. Entendi. Aí na hora de colocar, ele leria, por exemplo, o to, como se fosse T, ele leria o O, o T, como se fosse vetor, mudaria para a letra e de acordo com a letra ele imprimiria
o to normal. Isso. Só que eu compliquei demais e eu tive que mudar meu código inteiro com a ajuda dos meus colegas. Isso. O que acontece, André? Vamos partir de algumas premissas que vai te ajudar até a fazer outros problemas. Os exemplos que são dados no caderno de problema, no caso aqui um exemplo que tem 3 casos de teste, isso aqui são situações que são ilustrativas, mas não representam o todo das situações, né? Então, essa tentativa de identificar os erros que aconteceram aqui, esses não são os únicos erros que a pessoa pode cometer. Então, mesmo que você tivesse codificado corretamente essa sua ideia, que é, olha, eu vou identificar os erros que ele cometeu, de alguma forma, e se ele tornar a cometer esses erros, eu vou saber. Mas e se ele tiver cometido outros erros? Então, é uma situação complicada que você não pode se basear seu código nos testes que tem aqui. Deu para entender a ideia? Sim, eu dei meio que um tiro no escuro, eu tentei fazer, mas... O que você tem que pensar? Você não estava pensando errado, André, mas o caminho que você seguiu que não ajudou você a resolver. Ele comete um erro. Esse erro aqui, segundo o problema, ele erra no máximo uma letra. Você vai lembrar que eu fiz uma rotina que eu chamei de distância de Hamming, que é a distância entre duas strings. Então o que você tem que comparar? A string que você capturou com as strings corretas. Então eu vou comparar a string com a string. Então a string 1, aí a string tem que usar o colchete aqui, você tem a palavra 1, tá certo? A string 2, você escreve ela como 2, e a string 3, você escreve a string como 3. Então essa é a diferença entre caracteres e strings, porque aqui eu tenho uma cadeia de caracteres. Então eu tenho que usar a notação de string, tá certo? A pessoa vai me informar no começo da entrada quantas palavras eu tenho que verificar. Então vamos pegar aqui a quantidade de palavras. E agora, que fica interessante, uma vez lida cada uma das palavras, eu vou ter que fazer um laço que vai ter que rodar N vezes, para cada palavra eu tenho que confrontar ela com uma daquelas ali. Então, vou ter que ler uma palavra, um string S, que vai ter ali no pior caso 5 letras, não precisa economizar byte aqui. Vamos botar logo 10, que é o dobro que eu preciso. E vou ler essa palavra. E bem aqui eu vou parar, André, imprimindo aqui palavra lida, que eu falei para vocês, é fundamental a gente ter certeza que a gente está capturando a entrada corretamente, para que depois a gente não esteja processando lixo, aí os algoritmos não funcionam, a gente fica doido procurando e não acha erro porque está lendo errado. Vamos ver o S que eu li. Eu vou apagar o restante por enquanto, para você ver aqui, e vou fazer uma cópia da entrada aqui. O Bcrowd infelizmente não tem aquele botãozinho de copiar que é muito útil do CodeForces, mas a gente copia aqui no mouse e está aqui. Vamos compilar o seu código, André.c. Tá aí, eu li as 3 palavras erradas lá do colega. O que eu tenho que fazer agora? Fazer um confronto entre a palavra que ele leu e a palavra que ele escreveu e a palavra que ele leu. Como eu tenho aqui 2 palavras que têm tamanho 3 e uma palavra de tamanho 5, a primeira coisa que eu já posso facilitar minha vida nesse código é a seguinte. Se o tamanho da palavra S é 5, eu nem preciso preocupar que erro ele cometeu. Eu vou imprimir 3. Tá certo? Porque é a única que tem 5 letras, se ele ter errado uma ou aonde foi não me interessa muito. Mas a única palavra de 5 letras que ele não erra a quantidade de letras é 3. Então aqui, esse caso está encerrado para mim. Eu vou continuar para a próxima. Então você vai ver aqui que ele vai deixar ainda essa saída aqui só para você ver. Ele vai ignorar as 2 primeiras, que tem tamanho 3, mas para 3 ele imprime 3 corretamente. Se ele passou desse if, essa é muito importante, esse meu if aqui interrompe a execução. Se eu não retornei para o laço e cheguei aqui, a palavra com certeza tem tamanho 3, porque a entrada me garante que ele não erra a quantidade de letras, né? Então eu vou totalizar quantos erros ele cometeu. Vou pegar uma variável aqui que vai totalizar quantos erros ele cometeu. E agora vou fazer um laço que vai contar de 1 até 3, que eu vou passar nas 3 letras e vou comparar caractere a caractere. O caractere da palavra que a criança escreveu com o caractere equivalente da palavra 1 é diferente? Se for diferente, ele cometeu um erro em relação à palavra 1. Tá certo? Mais erros. Muito bem. A quantidade de erros que ele cometeu é exatamente um erro? Ele comete exatamente um? No máximo. Então, é 1 ou 0. Se a quantidade de erros é menor ou igual a 1, então é porque ele tentou a palavra 1. Tá certo? printf. Agora eu vou imprimir a palavra 1 e esse caso está resolvido também. Ele tinha 3 letras, ele estava tentando escrever 1 e errou uma vez. Vou fazer o mesmo processo para a palavra 2. Só que a variável erros já existe, posso reaproveitá-la, só não preciso declarar de novo. Agora eu comparo com a palavra 2. E se a quantidade de erros foi menor que 1,
Na fim das contas, como a entrada não tem casos estranhos, se ele não caiu aqui no 1, com certeza ele tentou foi o 2. Não preciso nem fazer a verificação por 2. Agora eu posso tirar. Eu já tirei, inclusive, aquela impressão que era só de verificação. E tá aí, 1, 2, 3. Tá certo? Ah, mas ele não quer que imprime a palavra, né? Ele quer que imprime é pra imprimir aqui 3, 1 e 2. A palavra que eu quero imprimir é o numeral mesmo, né? Podia ter imprimido como %D ou escrito direto também, porque eu pensei que era string, mas agora está corrigido. 2, 1, 3. O que eu fiz de errado aqui agora? Aqui o que eu digitei foi aqui errado mesmo. Deu para entender a ideia, André? Você não estava pensando errado, mas a organização que você deu para o código, baseado nos casos de teste, mesmo que você tivesse feito uma escrita correta disso, isso não daria um WA, porque passaria nesses 3 casos aqui, porque você teria estudado esses casos para propor sua solução, e lá dentro do juiz tem outros casos que teriam erros que você não previu e daria errado. Deu para entender a ideia, André? Eu acabei colocando muita variável e tentei cobrir os erros que eu conseguia ver, mas Isso. Mas não vai era por esse muito caminho, não. provável de dar certo. Exatamente, não vai por esse caminho. Primeiro que fica trabalhoso, o seu código ficou grande, como você está falando, porque você entrou realmente um caminho que tinha múltiplas possibilidades, e isso naturalmente aumenta seu código, né? Mas fique tranquilo, o processo é esse mesmo, você não está pensando errado. Com a medida que a gente vai fazendo mais e mais problemas, aí você vai, que nem agora, vendo uma solução, você fala, realmente eu poderia ter pensado de uma forma um pouco mais abrangente, no sentido de cobrir mais casos com menos código. E aí a gente vai maturando e vai Bem diminuindo. mais prático o seu código. Deu pra ver, tipo, que era mais fácil fazer assim que dava pra fazer. Tranquilo? Eu, em vez de colocar direto pelo 3, que Isso. seria o único caso que tem 5 letras, eu tentei... Isso. Aí são esses pequenos atalhos que a gente vai desenvolvendo, que vai encurtando nossos códigos e também aumenta a nossa chance de acertar, porque tem uma máxima que é quanto menos código você escreve, você tem menos chance de errar. É como uma redação. Se você faz uma redação de 100 linhas, eu faço uma de 50, se a gente tiver o mesmo skill de escrita, a chance de eu me dar bem, de errar menos que você é maior, porque eu escrevi menos. Então, quando a gente escreve menos código, é menos linha para verificar, é menos possibilidade da execução passar por ali e de errar, entendeu? Então a gente vai encurtando o código. Encurtar o código é uma qualidade interessante, mas não se culpe, o processo é esse mesmo, né? Você fez uma tentativa boa, mas ela estava fadada ao fracasso nesse sentido de que poderia haver coisas que você não cobriu baseado apenas naqueles testes. Então, em vez de a gente usar as informações do teste, a gente usa as informações mais universais. Quais são? Ele vai tentar uma palavra, ele não vai errar o número total de letras, o que nos ajuda, como você viu aqui. E se ele cometer um erro, ele comete no máximo 1. Então, essas são as informações que eu usei para escrever minha resposta, tá certo? Tá certo. Maravilha, mas tá certo. Continua praticando aí, tentando, e tendo dúvida, você traz para mim, para o monitor, para os colegas, o caminho é esse mesmo, tá bom? Ok, obrigado, professor. De nada, deixa eu voltar que tem uma dúvida pendente do Vitor. Oi, Vitor, qual era a dúvida que foi pendente? Naquele outro código, antes do senhor abrir essa questão da lista do André, o Isso. senhor usou o /n no scanf para a leitura do /n não ser levada em consideração, né? Exatamente. Tem alguma forma de... Não, então, tem alguma forma de não ler um caractere? Tipo, eu não quero que o meu scanf leia qualquer AR que seja escrito no negócio, sem usar alguma outra... Tem, mas o que acontece, Vitor Hugo? Eu vou no sentido que vai do André. Quando a gente vai para soluções muito específicas, a gente corre o risco de ela servir só para ambientes muito específicos, né? Eu prefiro, para te passar informações, seja o aspecto mais geral, né? O C++, por exemplo, tem um método chamado ignore. E você fala, para entrada, ignore esse caractere. Então, se houver esse caractere na entrada logo em seguida, você ignora ele, né? Mas eu prefiro que você entenda isso, que a leitura vai ser sequencial, byte a byte. Toda vez que eu ler uma sequência de bytes, o meu cursor de leitura vai se posicionar na próxima posição, né? Se há uma previsibilidade, que é o caso da nossa prova, do background, porque eles são preparados para funcionar dessa maneira, você fala, bem, já vai vir um /n lá, a solução mais prática de todas é isso. Fala, leia o número e a quebra de linha. Ok, isso já fica resolvido para mim. Na próxima linha eu vou ver o que eu faço. Tá certo? Existem os mecanismos, o scanf tem um suporte limitado para expressões regulares, que pede para você ler um determinado set de caracteres, ou que não esteja nesse determinado set de caracteres, então são soluções aí um pouco mais específicas, né? Até onde eu sei, pode ser que, como você modernizou, tenha alguma coisa equivalente ao ignore, que para mim é o que seria a resposta perfeita para você, que é, olha, se a próxima caractere for uma quebra de linha, você ignora ele para mim. Mas no caso do C em particular, você tem que tomar cuidado e pensar no seguinte, se você está lendo uma coisa numérica, ele vai consumir apenas os caracteres envolvidos na representação do número, tá? Em ponto flutuante ou inteiro. Você viu aqui, ele leu o número, mas não leu o /n. Quando você lê uma string, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai ler caracteres imprimíveis e vai parar e ignorar, não vai ler
os caracteres de espaço, quebra de linha, espaço e tabulações. Quando você usa o getLine que a gente viu, ele pega a linha inteira, inclusive o quebra de linha. Então, como essas funções têm esse comportamento que às vezes difere, é bom você entender como é que esses comportamentos são para cada função e a depender do que você leu, você tomar providência. E a regra de ouro, Vitor, é a seguinte: leu a entrada, imprime ela. Parece bobeira, mas vocês estão vendo aqui. Quando você imprime, você vê o que está acontecendo. Aí você fala, ixi, chamei uma função que não lia o /n. Tenho que dar um jeito nele de alguma maneira, seja da maneira que eu estou fazendo aqui ou de alguma outra que você conheça. Ah, não, essa aqui consumiu o /n, eu estou tranquilo. Mas se você não tiver certeza e não imprimir, você começa a trabalhar com coisas que você não vê, e não vendo é muito difícil de você tomar providência. Entendeu? Entendi. É porque teve uma questão na lista que a gente tinha que tirar os zeros, ignorar os zeros. Isso. Aí teve que fazer todo um cálculo lá, eu achei que tivesse, talvez pudesse ter algum tipo ignore do C++. Exatamente. Para tirar os zeros, às vezes que eu falei, é o overthink, né? Você pensa muito além do que é necessário, né? Você tinha que imprimir sem os zeros. O jeito mais simples que eu consigo de visualizar, de fazer isso, usando só características do Z básico que a gente está vendo, é o seguinte: faz um laço. E fizer, você não imprime, você ignora ele. Seria uma coisa assim, ó. Naquela questão de imprimir os zeros, você produziu a string que não tem os zeros. Então você faz o seguinte: você passa lá em todos os caracteres da string, imagina que você tem um laço lá de n posições, você sabe que o n é o strlen da string, e se o si for diferente de 0, aí você imprime o caractere si. Então é o jeito mais fácil de você ignorar o zero. De todos os jeitos possíveis, é o mais fácil disparado. Tem como fazer aqui de forma mais sofisticada? Tem como você produzir uma string sem os zeros? Tem. Mas você queria fazer o que com ela? Só imprimir? Então, a solução é, dentro das soluções que você tem, escolha sempre pela mais simples possível que atende o que você precisa. E essa aqui é a mais simples possível. Eu não quero imprimir um caractere em particular. Se esse caractere não é o que eu quero ignorar, eu imprimo. Eu não quero imprimir o x. Então, não sendo o x, eu imprimo o resto. Tranquilo? E esse negócio vai na direção do que eu acabei de conversar aqui com o André, né? De escrever código simples. E às vezes nosso código não fica simples porque a gente pensa em dar uma solução muito mais sofisticada que o problema exige. E eu vou mostrar isso agora na próxima questão. Quer ver? Na questão C, é outra questão que você poderia fazer ela muito mais simples do que a maior parte das pessoas fez. Nessa questão anterior, eu queria saber se você sabia usar condicionais. Você sabe diferenciar um caractere que é uma vogal de uma consoante? Era isso que eu queria. Você precisava de laço, todas elas precisam de laço, mas dentro de um laço você sabe diferenciar vogal de consoante? Era isso. E aqui era para fazer a formatação do campo. Veja, aqui vinha sobrenome, vírgula, primeiro nome. E eu quero agora que venha primeiro nome, espaço, sobrenome, preservando as maiúsculas no primeiro de cada um deles e botando minúscula no resto todo. Essa é a questão que eu já tinha cantado a bola, que ia vir o uso da função toUp e toLower, né? Aqui no caso toLower. Então eu vou deixar aqui uma das entradas válidas. E olha só, vou fazer aqui de uma simplicidade tremenda para a maior parte das pessoas, com duas vezes aqui que eu vou escrever. Eu tenho que começar lendo duas strings, o sobrenome e o nome. Então, eu vou ter duas strings. Primeiro vem o sobrenome, até usar o mesmo nome das variáveis do problema. Esses sobrenomes tem que ter no máximo 100 caracteres, então aqui tem que ser de 101 para mais. Vou botar exatamente 101, mas podia ser mais, só não pode ser menos. E leio com scanf ambos. Li duas strings, sobrenome e nome. Lá tem espaço suficiente, estou lendo as strings. E o que eu quero fazer agora? Eu quero imprimir primeiro o nome. Então vou imprimir primeiro o nome, todos os caracteres do nome, strlen nome, com exceção que o primeiro fica como está. Tá certo? O primeiro nome, o primeiro fica como está, os demais vai para o toLower. Então olha isso aqui. É o primeiro? É. Então imprime o nome i. Não é o primeiro? toLower, nome i. Eu vou imprimir uma quebra de linha aqui só para ficar visualmente agradável lá, eu faço a correção da segunda parte agora. Então se fosse só o nome formatado, isso aqui já estava resolvido. Opa, tem algum erro aqui que eu estou usando sobrenome, né? Escrever direito é bom, né? Sobrenome. E agora... Tá faltando a biblioteca de string também, professor. Exatamente, obrigado. E agora foi... É porque eu esqueci de fechar aqui agora. Acho que agora passou, não. Ainda tem mais algum erro aqui pendente? toLower. Ah, é porque a toLower não é na string, é na ctype, né? Ctype. Pronto, acho que agora foi. Não, agora eu botei um parênteses a mais. Acho que estava certo antes. Não, falta um ainda. Pronto. Vamos lá. Compilou.
E agora vamos alimentar esse programa com a nossa entrada 1. Então o nome Ana apareceu lá corretamente. Legal, vou fazer o mesmo processo entre a Ana e o sobrenome dela. Eu quero um espaço. Deixa eu deixar esse barrinho aqui, eu vou precisar dele no final. Vou botar um espaço entre nome e sobrenome. E agora eu vou fazer o mesmo caso aqui para o sobrenome. Exatamente o mesmo. Sobrenome. Então, se o sobrenome aqui é a mesma rotina, repetida, sem tirar nem pôr. Aí você vai, compila, executa e vê a danada da vírgula ali, atrapalhando nossa vida. Você fala, puxa vida, tá quase no prumo aqui, mas tá faltando a vírgula. O que eu faço? Eu não quero a vírgula, mas eu sei que esse sobrenome está sempre sucedido pela vírgula. Pergunta de R$1 milhão. Como é que eu tiro essa vírgula? Ora, não quero ela, não imprimo ela. Tira a vírgula daí. Pronto, código feito, AC. 20 linhas, 21 linhas. Então a gente complica demais as coisas sem necessidade. Aí perde tempo, aí você fica chateado, você fica ansioso, as coisas parecem não tá fazendo sentido nenhum. Mas, de novo, eu estou usando nenhuma característica aqui que está fora do que a gente conversou nas aulas. São laços, onde é que eu passo um a um todos os caracteres da string, uma função, em particular de uma biblioteca, que como é uma função de uma biblioteca particular, eu fiz a questão de avisar com antecedência, teremos uma chamada da função toLow ou toWrapper na prova, está aqui. E não quero imprimir um caractere que é o último de todos, então meu laço tem que correr uma unidade a menos, só isso. Tem outras maneiras de fazer, mais sofisticadas? Tem, mas para que eu vou usar uma maneira muito mais sofisticada, sendo que essa maneira aqui, muito simples, acessível a todos vocês. Eu tenho uma string de 6 caracteres, eu só quero os 5 primeiros, o que eu faço? Meu laço conta de 0 a 4 em vez de contar de 0 a 5. Você não imprime o caractere, versão AC do código, sem dificuldade quase nenhuma. E eu vi códigos aqui muito grandes para essa questão, porque não havia necessidade, né? Claro, isso é um processo natural, não é culpa de ninguém. Você vai ter essa facilidade de escrever código mais curto com o tempo. Por isso que é bom praticar as listas e se dar esse tempo de maturação. Você tem que se permitir fazer esse processo de construção. Hoje vocês estão aí com 18, 17, alguns até com 16, né? Acontece, a gente com 19 anos, eu estou com 42. Quando vocês tiverem 42, vocês devem estar programando entre 100 e 150 vezes melhor que eu, no mínimo. No mínimo, porque vocês estão começando mais cedo, são mais inteligentes do que eu, têm melhor saúde. Eu fui aprender a programar, eu já era formado, eu já estava graduado, já era mestre, inclusive, quando eu botei a mão no compilador C pela primeira vez. E eu nem sou de longe o melhor como programador que vocês não conhecem. Então, se vocês se derem o tempo de trabalhar com paciência, vocês vão ser programadores aí excelentes, não bons, excelentes. Mas todo programador excelente passou por APC em algum momento, para um curso introdutório, então não fique se cobrando muito não. Siga passo a passo aí com paciência, que vocês vão ganhar essas coisas. E o recado de hoje, da prova e das conversas que a gente está tendo aqui entre os colegas é esse. Vamos tentar pensar menos sofisticado, porque quando a gente faz o curso de engenharia, a primeira impressão que a gente tem, quando a gente é calouro, está nos primeiros semestres, é que engenharia é uma coisa muito sofisticada, então todas as soluções de engenharia são extremamente sofisticadas. E, na verdade, as soluções boas são aquelas que, dentro da corretude da solução do problema, é a mais simples possível. Então, claro, a gente quer soluções corretas, mas dentre as corretas, qual é a mais simples? É essa que me interessa. Eu vou até contar uma história para vocês bem rapidinho, de 2 minutos, para vocês entenderem. Quando eu fiz minha graduação em matemática, e logo no segundo, terceiro período, ali entre o segundo e terceiro período, um colega me convidou para trabalhar na monitoria do Objetivo. Eu fui trabalhar como monitor no Objetivo, fiquei quase 1 ano trabalhando na monitoria, foi uma escola excelente. Eu passava 6 horas por dia resolvendo questões do ITA, questão do vestibular da UNB, de vários processos seletivos que envolviam matemática, então era o dia todo resolvendo questão de matemática. Isso me deu uma facilidade que hoje eu consigo entrar para dar aula de matemática em qualquer nível ali, de ensino fundamental e médio, sem precisar de preparação prévia, por conta desses 10 meses que eu fiz isso, que eu estou falando para vocês. Exercitei 6 horas por dia, 30 horas por semana, fazendo questão de matemática sem parar, que a gente não parava só para tomar água, era muito puxado, tinha muito aluno frequentando a monitoria. Então, para mim, foi uma escola fantástica. Seria o equivalente se você trabalhasse uma monitoria de programação e passar 6 horas por dia resolvendo exercício de APC. Certamente essa parte fundamental vocês iam dominar plenamente pela prática. E tinha um professor que, vira e mexe, apareceu uma questão muito sofisticada que a gente não dava conta de resolver, e tinha um professor de matemática chamado Hildebrando. Eu gosto de falar o nome dele porque ele ainda está... Eu encontrei ele uns 5 anos atrás, ele continua dando aula de matemática. Professor fantástico, de um conhecimento absurdo. E quando a gente levava a questão para o Hildebrando, ele começava a rascunhar a solução. Se passasse de 3 linhas, ele apagava. Ele falou, não, isso aqui vai dar certo, mas eu não tenho tempo para isso não. E ignorava aquela linha de raciocínio que ele estava seguindo e procurava outra. E quando ele resolvia com 2, 3, 4 linhas no máximo, ele se dava por satisfeito e considerava a questão resolvida. E a gente ficava surpreso, maravilhado com aquela habilidade que ele tinha, aquela facilidade, como ele resolvia simplesmente problemas que a gente passava tarde batendo cabeça na monitoria e não conseguia resolver juntos ali os monitores de matemática.
E uma vez eu perguntei para ele, Hildebrando, o que você faz? Que diabo é que o cara sabe resolver uma questão com uma facilidade dessa tremenda que outros professores de matemática eu nunca vi ter tanta facilidade, né? Aí ele riu para mim, né? A gente tava ali junto na sala, tomando café na sala de professores, ele falou, rapaz, sabe, só tem uma diferença entre eu e você. Aí eu falei, qual é, Hildebrando? Ele apontou pra cabeça, já tava ficando careca como eu tô, já falou, é isso aqui, rapaz, é quilometragem rodada. Quando você estiver na minha idade, você vai entender como é que eu faço isso. É só isso, tempo. Se deu tempo, deixe a quilometragem rodar aí que vocês vão ficar cada vez melhores. Já estão bem, começaram bem e vão ficar cada vez melhores. Só não deixa a ansiedade tomar de conta, ficar ansioso demais, mas eu não estou entendendo, eu não estou gostando. Não, relaxa. É porque o negócio é sofisticado mesmo. E para você achar a simplicidade na sofisticação é que dá trabalho. Você pensar complicado é muito fácil. Agora, simplificar e pensar muito simples é que demanda vivência, prática, e vocês vão chegar aí cedo ou tarde, um de cada vez, cada um no seu tempo, mas chegarão aí nesse ponto daqui a um tempo. Vou fazer mais essa e a E eu faço na próxima semana para não ficar corrido demais. Temos uma participação aqui do Gabriel. Oi, Gabriel. Bom dia, pode falar. Então, professor, eu também acho que um pouco desse negócio que faz a gente querer complicar as coisas é porque, como a gente sabe que isso é uma linguagem baixa, né? Isso. A gente acaba pensando que tudo nela vai ser complicado, então a gente tenta fazer sempre soluções mais complicadas por causa da linguagem também. Então, acho que isso influencia um pouco. Influencia no cálculo também, né? Quando a gente aprende integrais, limites, derivados, você fala, puxa vida, isso aqui é muito mais sofisticado que a matemática que eu via até o semestre passado no segundo grau, né? E você pensa então que toda solução de problema vai ser uma coisa absurda e às vezes é uma coisa até mais tranquila, né? Então fica uma reflexão para vocês pensarem, né? Será que eu não estou pensando complicado demais? Então, se você estiver fazendo uma questão de cálculo, você já está pedindo rascunho pela terceira vez, está na hora de repente pensar que talvez ali não seja o caminho, né? Você fala, não é possível que eu estou fazendo uma questão de cálculo. Nas listas de exercício eu nunca precisei disso tudo. Todas as questões que o professor fez no quadro não levavam mais que 10 linhas. Eu estou fazendo aqui 3 páginas de redação, talvez eu não tenha escolhido um caminho legal, né? E às vezes tem isso, né? Você desapegar daquele raciocínio e tentar começar por outro caminho diferente, né? Eu sei que não é fácil, mas são coisas para a gente raciocinar. Essa questão D, muita gente acertou sem ter acertado a C, porque de fato era uma questão que você não tem muita interpretação, não tem muito o que fazer. Questão, de novo, que eu quero saber se vocês sabem usar laços combinados com condicionais. Então, de novo, não tem muito segredo. Eu tenho a desigualdade triangular, que eu explico qual é. Peço para vocês calcularem se é possível formar ou não um triângulo a partir dessa desigualdade, ou seja, a soma de dois lados ela é menor, cada um pegar dois lados, a soma tem que ser menor que a soma dos outros dois, né? Então a medida de um lado é menor que a soma dos outros dois. Se isso for verdade, dá para fazer um triângulo. Se não for verdade, não dá para fazer um triângulo, se for não acontecer isso. E se acontecer o caso excepcional, que é a igualdade, o triângulo é degenerado, é um segmento de reta. Então é simplesmente computar essa expressão e me dar esse veredito, tá certo? Aqui tem até um caso que tem 3 casos de teste, que tem todos os 3 para você testar. E olha só uma maneira que eu vou resolver esse exercício aqui. Muita gente fez ele correto, não tem realmente muito segredo, mas eu vou dar uma dica para vocês aqui que simplifica o tamanho do código, para a gente continuar na nossa discussão. Então o que você vai fazer? Você vai ler a quantidade, eu chamei de N, T. Chamei de T a quantidade de casos de teste que eu vou ter que processar. Então eu tenho que fazer de novo aqui, são conhecimentos que vocês não podem deixar de ter, pessoal. Como é que eu faço um laço que roda T vezes? Eu vou fazer de novo essa alternativa aqui para deixar para vocês uma alternativa em relação ao for que tem um contador, né? Porque se eu não precisar do contador, não tem necessidade de fazer via for. Eu quero só contar quantos são os testes e o número do teste para mim não interessa. Então essa saída com while aqui para mim é mais curta e resolve. Para cada caso eu tenho que ler as variáveis A, B e C. Então vamos ler 3 variáveis do scanf, %D, %D e %D, A, B e C. E agora, o que vai acontecer? Tem muita gente que começou fazendo o teste se era o caso degenerado. Aí não importa qual teste que você começou. Desde que sabendo que se esse teste não for bem atendido, eu vou ter a chance de ser um dos outros dois. Aí é o caso do if else em cascata. Ou seja, eu só chego na próxima condição quando a de cima falha. E a condição a ser verificada seria se o A é igual a B mais C, ou o B é igual a C mais A, ou o C é igual a A mais B. Então, escolher essa primeira condição. Nesse caso aqui, eu tenho que imprimir que ele é degenerado. Tá certo? Se eu boto else if, eu só vou avaliar esse if caso o de cima falhe. Ele não é degenerado. Então, essa soma não aconteceu de dar igual. Então, se acontecer que o A é menor do que a soma de B mais C e desigualdade triangular, tem que valer para os 3 lados. B é menor que A mais C e o C é menor que B mais A, ou A mais B, então nesse caso ele é um triângulo.
Caso contrário, aí não precisa. Tem gente que botou mais um if aqui. Não precisa por quê? Porque ele não é degenerado, não é, e não atende a desigualdade triangular, não tem outra opção que não seja não. Então botar a condição é desnecessário, perde tempo. Então essa é a solução, olha só pessoal, de 22 linhas do código aqui também, ó. 21 a 22 linhas, eu gosto muito de muito espaço, abre a chave embaixo, quem escreve com a chave em cima e sem saltar tanto espaço, daqui dá menos de 15. É uma solução curta, mas não é a mais curta para resolver esse problema, tá certo? Não é a mais curta, mas, de novo, esse tipo de solução acho que todos vocês chegariam a ela cedo ou tarde. Tem muita gente que não fez AD porque nem chegou a ler AD, ficou ali para trás, de repente tentando AB ou AC. E algumas pessoas fizeram bem, né? Falou, olha, não estou conseguindo fazer AC ou AB, deixa eu dar uma olhadinha um pouco mais adiante e vai lá e acerta AD, não tem problema nenhum. Agora, como é que, a título de curiosidade, vocês quiserem reduzir um pouco essas condições aqui? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma variável S que é a soma, vou chamar de soma aqui, ó, a soma dos 3 valores. Por quê? Porque eu quero fazer a soma dos 3 valores. E eu quero também mais um, que aí eu vou precisar de uma rotina auxiliar. Infelizmente eu não tenho a rotina de max do C, sinto falta diariamente, porque no C++ tem. Mas eu vou fazer essa rotina de máximo que eu já fiz na aula aqui bem rapidinho. Ó. O máximo entre dois inteiros x e y é simplesmente você olha, o x é menor que o y, ou o x é maior que y. Então é o próprio x, caso contrário é o y, implementa com o ternário, sai aqui uma linha. Muito bem, eu quero a soma e o máximo. Por quê? Se eu sei a soma e o máximo, eu sei o maior elemento do vetor, o que vai acontecer? Essas condições aqui, elas só vão acontecer em um caso, se o maior é igual à soma dos dois menores. Não tem como um lado menor ser a soma do maior com alguma outra coisa. Então essa situação toda fica o seguinte. O maior é igual à soma do resto, então seria soma menos m, aí ele é degenerado. Então veja, como eu tenho a soma deles ali, eu não sei qual dos 3 é o maior. Mas se eu tirar o maior dos dois, sobra a soma dos dois menores. Se a soma é igual, essa soma aqui é igual. E a desigualdade triangular é a mesma coisa. Os lados menores são naturalmente menores que a soma do outro lado mais maior dentre eles. Então eu preciso checar apenas o seguinte. O maior é menor que a soma remanescente. Se eu não quiser nem ficar repetindo essa, chamasse de resto, o resto é a soma menos o máximo. Aí pronto. O m é igual ao resto, então ele é degenerado. O m é menor do que o resto, então dá para fazer um triângulo. Então ficou aí as condições bem simplificadas. Você precisava pensar isso durante a prova? Não. Mas como eu estou mostrando para vocês que a gente tem caminhos para encurtar aí o entendimento do código, testar menos casos, escrever menos condicionais, menos ifs, isso tudo aqui pode ficar uma coisa dessa natureza assim, ó. Eu coloco um printf só e o resultado é uma string. A saída é uma string. Agora qual delas é que eu não sei. Se o m é igual ao resto, a string é degenerado. Se não for degenerado, aí eu não tenho certeza ainda. Eu preciso checar de novo. O m é menor que o resto, então é sim. Caso contrário, é não. Aí agora eu tiro tudo isso daqui, ó. E pronto, fica um código bem enxuto aqui. O que eu estou fazendo aqui que ele está reclamando m menor que o resto. Só achar isso aqui, eu já passo a palavra para o colega que quer falar comigo. Deixa eu compilar aqui, que essa mensagem aqui não está boa. D.cpp. Printf, ele está reclamando do %r/n. Acho que estranho. Ah, isso aqui só, pessoal, que besteira, faltou uma vírgula aqui. Pronto. Então esse daqui, deixa eu copiar o caso aqui, o maior deles, que é o caso 2. Chamei de 3 aqui, mas é o 2. E já passo a palavra para o colega. Em 3, tá certo? Ponto alt. Então tá aí não, degenerado e sim. Oi, Gabriel, pode falar. Professor, ali nesse código que você fez agora, em vez de você ter usado um int main ali em cima, você poderia ter usado define, né? Para fazer o quê? No int Ou main? aquele pedaço ali, int max, você podia ter usado define, né? Poderia. Se fazer com define, ficaria assim, ó. Max. Aí eu não preciso dos tipos de dados e botaria essa mesma expressão aqui, ó. Aí, peraí. Eu tenho que... Vou usar só o ternário, que não é função mais. Poderia ter feito assim, ó Gabriel. Certo? Uhum. Aí seria... É bom botar entre parênteses porque quando a gente usa substituição de macro, tem uns casos excepcionais que a expansão dá problema, então botar parênteses ajuda bastante. Então, uma macro que define o max seria essa daqui, tá? Deixa eu comentar a minha aqui, ó. Vamos ver que continua funcionando. E outra coisa também, dá pra substituir esse negócio por um if else, né? Qual é o negócio? Esse Tá. ternário, return, x,
Sim, dá pra tornar mas qual é a vantagem de usar o ternário em vez do if else? Que aqui é o caso perfeito ternário. Eu tenho que escolher entre dois valores, os dois valores têm o mesmo tipo. Se eu faço if else, eu vou fazer com a cadeia de 4 linhas, né? If, x maior que y, retorne x, caso contrário, retorna y, né? Então, no sentido de diminuir o código, de reduzir o número de linhas. E, de novo, quando a gente vai acostumando com o ternário, você passa a não ter dificuldade na leitura dele. Você fala, eu estou selecionando um entre dois valores de mesmo tipo a partir da condição estabelecida. Aí a leitura fica beneficiada também. E aqui, ó, é importante para aproveitar a sua participação, para pegar o máximo entre 3 números, eu chamei o A, o máximo entre A e o máximo entre B e C, né? Como eu estou usando aqui uma única vez, se eu quisesse fazer aqui uma expressão que calcula o maior entre 3 números, aí eu poderia ter feito direto, né? Seria outra alternativa. E, naturalmente, se eu tivesse uma rotina de ordenação fácil de usar, ao contrário de C, que é uma confusão doida para usar, eu vou mostrar para vocês, como é o caso do C++, eu também poderia ter ordenado eles para identificar rapidamente o elemento máximo. E como é que eu quero só o máximo também, eu poderia ter feito uma rotina para achar o maior elemento entre os 3. Então, tem várias abordagens possíveis. Essa em particular que eu escolhi e mostrei para vocês aqui é uma que é bem curta, né? De codificar, de entender e de escrever. Então, o código fica aí beneficiado num tamanho reduzido. Eu tô bem interessado nesse tipo de questão aí, porque eu tô uma dificuldade tremenda pra fazer a questão do carnaval da questão 6. Isso, E aí, esse negócio aí de pegar o máximo, pegar o mínimo, diminuir os dois e somar o resto, né? Aí isso, é um rolo exatamente. pra fazer aquela questão, não consegui até agora. Então, dá uma olhada nesse aí que pode ser um ponto de partida legal para você finalizar seu código, tá bem? Uhum. Deixa eu olhar as últimas participações do chat, pessoal. Semana que vem não, quarta-feira, né? A gente vai fazer o sorteio dos temas, mas a gente deve ter um resto de aula aí para continuar resolvendo as questões. Eu faço a questão da prova. Tem o colega me pediu da lista que eu não pude fazer agora, eu vou fazer também. E vocês guardem aí as dúvidas e as questões que vocês querem que eu faça, que na próxima aula a gente continua fazendo, tá bem? O Vinícius falou que fez dessa forma, declarando o I no curso, porque o ambiente que antes dava erro, que ele usava o C99. Legal, maravilha. Então, fica aí um esclarecimento por parte do Vinícius que no ambiente dele realmente não tinha essa compatibilidade com o C mais moderno, né? Legal. O André botou mais um código aqui, eu não sei se foi... o André botou esse código antes do comentário do Vinícius. Depois, perdão. Senhores e senhoritas, muito obrigado pela participação. A gente acabou esticando um pouquinho, como sempre, né? Esses últimos minutos aí, mas quem está tirando dúvidas aí não tem prejuízo em relação ao conteúdo que já foi dado antes, né? E quem está ficando, quem está podendo, está se beneficiando aí. E quem não pode ficar esses últimos minutos também está tudo registrado lá no YouTube. Eu estou botando todas as aulas lá no canal do YouTube. Quem ainda não tem a playlist, eu vou botar o link mais uma vez, é só me pedir aí. Periodicamente eu coloco, para vocês acompanharem aí com calma, de repente um trecho ou outro. Quarta-feira não deixem de participar, essa é uma aula fundamental, porque a gente vai dividir os temas dos trabalhos. Eu vou apresentar brevemente todos os 18 temas. Então, mesmo que você, claro, vai fazer só um dos 18 temas, tem 17 temas que você não precisa saber, mas só de você saber o que é possível de fazer com a linguagem C, que tipo de abordagem, que tipo de problema a gente pode resolver em C, é muito interessante, abre muita cabeça. Eu vou botar um link de formulário hoje à tarde, no fim da tarde, eu vou botar um formulário aqui no Teams. Fiquem de olho, que é para você preencher quais são os elementos do seu quarteto. Se você chegar lá no dia do sorteio sem quarteto, aí você vai ter que ficar com o restante da sobra, né? Eu vou botar quartetos que não estão identificados lá no sorteio, aí depois a gente vai ter que sortear entre os não identificados aqueles que posteriormente se identificaram os quartetos. Então vai ser prejuízo que você vai perder alguns dias do trabalho à toa, sendo que você já pode ficar com isso resolvido. Então melhor não postergar, a gente vai ter um mês e pouquinho para fazer o trabalho, então você vai lá, 2 dias não faz diferença, mas lá na ponta, quando estiver com prova tudo apertado, vai fazer falta. Inclusive o conselho que eu dou é esse, peguem o tema e já comecem imediatamente a produzir a solução do tema, porque vai ter alguns temas que vão precisar, por exemplo, de arquivos que a gente não estudou ainda, outros vão precisar de ponteiros que a gente estudou ainda. Aí, só de você tentar e saber que está faltando aquele recurso, quando eu explicar arquivo e ponteiro aqui, você vai entender com muito mais facilidade. E as soluções que você propõe, vai discutindo com o seu quarteto aí, vai todo mundo crescendo e amadurecendo e vai aprendendo mais a linguagem C. Tentar fazer um trabalho desses, que vocês vão ver os temas, em 2, 3 dias da véspera da entrega, não vai sair. Já vou adiantar que não vai sair. Por isso que eu estou dando um mês com antecedência. Se fosse um trabalho para 3 dias, eu passava o trabalho na véspera da entrega, tá certo? Não com tantos dias de antecedência. Mas o trabalho é nesse sentido. Inclusive é o coração do nosso curso. Quem faz o trabalho correto e entrega uma autoavaliação positiva, você já tem 5 pontos para passar, independente de prova e lista. Te falei para vocês desde o começo, não me preocupo com essa questão da aprovação. Eu quero, inclusive, que todos obtenham essa aprovação. Mas uma condição que vai ser inegociável porque não tem o que fazer, né? Se você não entregar o trabalho, não tem nota de trabalho associada, tá certo? Por isso, com tanta antecedência e indo em quarteto, para que as pessoas que tenham dificuldade se unam com pessoas
para poder fazer junto, discutir. Eu vou estar ajudando todo mundo. Eu sei fazer a solução de todos os trabalhos, eu não codifiquei uma por uma, mas alguns, inclusive, eu deixei pronto enquanto eu estava ensaiando para saber o nível de dificuldade. Então, não tenho problema em ajudar vocês. Eu quero que vocês aprendam fechando um produto na íntegra, né? Então, esse é o objetivo do trabalho. Não faltem, por favor, na quarta. E, por favor, já façam aí os contatos com vocês, com os colegas. Use o grupo aí da disciplina para fechar os quartetos e preencher nesse forms aí para a gente ter as informações corretas para o ensaio de quarta-feira. Então, quarta-feira é simplesmente isso. Não tem conteúdo novo. Sorteio dos temas e solução de exercícios pendentes aí que a gente tem dúvidas, tá bem? Muito obrigado mais uma vez a todos pela presença. Quarta-feira a gente torna a conversar. Olhem o Teams de hoje para amanhã para pegar aí o link do formulário para fazer esse preenchimento, correto? Muito obrigado, pessoal. Bom dia para todos vocês. Valeu, pessoal. Tchau, professor. Até a próxima. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Valeu, professor. Tchau, tchau. Tchau, até mais.